comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Aqui na rádio nós usamos palavras, aqui é som, rádio é som, né? Mundos na imaginação, na mente de quem ouve, e a partir das palavras a gente vai criando essas realidades. Mas eu quero te fazer um pedido logo de cara aqui para que você não leve assim tão a sério todas as palavras, porque as palavras são apenas condutoras. Mais do que a palavra, as letrinhas ou as palavras que vão sendo encadeadas em frases, há o espaço entre elas, as entrelinhas, há o silêncio, há aquilo que elas querem dizer, há o espírito das palavras. As mesmas letrinhas, os mesmos textos podem ser ditos de muitas maneiras. Você pode ler um poema, por exemplo, de maneira fria e descomprometida, e ninguém vai sentir a emoção que, apesar das letrinhas estarem ali, da fidelidade de quem lê em relação ao texto do autor, não capturou o espírito, a alma daquele texto. Texto, palavras, letras, tem alma também. Nós também. E quando a gente consegue conectar uma coisa com outra, então um horizonte se expande e nós passamos a perceber aquilo que antes não identificávamos. Estava na gente. E a gente até dizia: poxa vida, tem alguma coisa em mim aqui que eu não sei o que é. Aí você ouve uma palavra, você se conecta com um texto, você ouve algo que te toca, e aí você fala: poxa, é aquilo. É o que eu sentia, mas eu não sabia dizer. É o que estava em mim, mas eu não conseguia identificar de alguma maneira. Essa é a minha proposta para esse encontro pelo rádio, entre nós aqui, que está começando pela webradiovagalume.com. Nós, eu, você e muita gente que me ouve agora no Brasil, em muitos lugares do Brasil. Um beijo para todos que estão me ouvindo no Brasil. Tem muita gente ouvindo em outros lugares do mundo também. Neste momento, às 8h08 da manhã, quando nós estamos começando o Mensagens que Chegam pela Manhã, a gente tem gente ouvindo na Itália, a gente tem gente ouvindo em Luxemburgo, na França, e temos também na Angola gente ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã. Por enquanto são os vagalumezinhos internacionais que já estão chegando e chegarão nos próximos minutos, onde nós temos esse encontro marcado aqui, tá bom? A sua participação é fundamental, seja você no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Mande seu e-mail para contato@webradiovagalume.com. Eu quero ler as suas palavras e saber as energias que elas me trazem aqui. contato@webradiovagalume.com. Agora, se você quiser também se expressar verbalmente, falando, a oportunidade é fácil. É só mandar um WhatsApp no 5192461960. 5192461960. Pode ser pelo texto, se preferir, pelo WhatsApp, como for mais fácil. Tem aqui o Facebook, tem o chat da rádio que eu vou entrar, então participe. O Mensagens já começou. Esta é a webradiovagalume.com. Bom, para você que está me ouvindo aqui na Web Rádio Vagalume, eu, de uma maneira assim bastante amadora, eu comecei agora uma transmissão ao vivo no Facebook desse momento nosso aqui do programa. Eu avisei para quem está vendo pelo Facebook que não dá para ficar o tempo inteiro, né, por uma série de razões, mas pelo menos por enquanto, nessa leitura do texto aqui, eu te convido a acessar no meu perfil, e aí a gente pode acompanhar em vídeo também. Eu gostei dessa ideia, vou de vez em quando fazer essas transmissões ao vivo aqui no Facebook para a gente compartilhar reflexões e movimentos aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Eu vou agora ler um texto do livro O Menino que Anseia pelo Céu, que te propõe, eu falava no começo do nosso encontro que o rádio é som, né? As letrinhas, as palavras também, claro. Mas além do som que as palavras, que as letrinhas produzem, há entrelinhas, há silêncios, há espaços onde eu acredito que a comunicação vive. Palavras são sempre as mesmas. O ditador cruel, o político corrupto, o religioso safado, o analfabeto e o gênio, né? Usam as mesmas palavras para se comunicarem. Não é isso que os diferencia. Eu posso usar palavras rebuscadas, lindas, ou palavras mais simples, mas todas constituídas de letrinhas. São as letrinhas são casulos, são corpos como os nossos.
os corpos são semelhantes. Todos nós temos braços, pernas, nariz, boca. Somos semelhantes, né? Nos reconhecemos como seres humanos. Nós somos mais ou menos iguais. Como eu, por exemplo. Existem muitos, fisicamente falando. Agora, o que me diferencia é o que me habita. Isso vaza para o lado de fora e reflete nos olhos, reflete no movimento, reflete na fala, no tom de voz, reflete no que sou, como você e como todos. Nós estamos sempre expondo a energia que nos habita. A palavra é da mesma maneira. Eu posso, como eu disse, usar as mesmas letrinhas, as mesmas palavras para escrever as mesmas coisas, os mesmos textos, né? Mas há energias diferentes. No começo do encontro aqui do nosso programa, agora há pouco eu estava falando sobre o fato de que eu posso ler, por exemplo, o mesmo texto, a mesma poesia, em tons absolutamente diferentes e evocar naquele tom energias absolutamente diferentes. Ler um poema displicentemente, apressadamente, distraidamente, vai gerar um efeito em quem ouve. Ler um poema atentamente, concentradamente, encarnando aquela energia, gera em quem ouve outra impressão, apesar do poema ser o mesmo. Então essas dinâmicas de energias, de sons, eu creio que está presente na vida. Mais do que isso, eu acho que a vida, na realidade, produz um som, uma sinfonia. Eu não sei te dizer exatamente como é que é, porque ela varia, né? Mas há uma música, eu não sei se você já percebeu, há uma musicalidade, há um som, há uma sinfonia, há uma proposta que está na vida, de maneira geral. É claro, eu não estou dizendo que é um som literal, mas às vezes esse som silencioso, esse sussurro, essa brisa de som nos suscita tantas percepções, nos provoca tantas conexões, né? Nos vincula a tantas coisas, nos abre para a natureza. Por exemplo, você já ouviu a sinfonia que toca quando o sol se põe, não? Ou a música que de maneira linda embala as noites quando a lua cheia se coloca no céu? A música que toca quando alguém nasce, uma vida em formação e agora uma vida que chega. Alguém nasceu, toca a música. Quando alguém se vai, um corpo pela última vez suspira, os olhos fecham, aquele corpo vai perdendo o calor, vai perdendo a elasticidade, vai se tornando rígido, algo se foi. Uma música, tem uma música de fundo. Se estivéssemos mais atentos, ou como eu costumo dizer, aquietados nas nossas vidas, possivelmente nós perceberíamos com mais facilidade esses sons que eu estou me referindo, essas músicas que eu estou dizendo, as sinfonias da vida. É que a gente está apressado, a gente quer sons prontos, a gente está com a nossa cabeça formatada, a gente só ouve o que é escandaloso ou que tem a ver com as nossas expectativas, com as nossas vaidades, com as nossas presunções, né? E poucas vezes a gente realmente se abre para perceber esse sussurro, porque esse som que eu estou dizendo, ele é sutil, não é invasivo, não é um som alto, não é um alto-falante daqueles, sabe aquele horrível? É um som suave, é o som da vida. É por isso que eu tenho um texto no livro O Menino que Anseia pelo Céu, que faz essa proposta. O nome do texto é um texto curto, chama A Sinfonia da Vida. Então, para você que me ouve aqui na web rádio vagalume.com e você que me vê na live que estamos fazendo agora, na transmissão ao vivo no Facebook, eu quero que me acompanhe nesse texto chamado A Sinfonia da Vida, do livro O Menino que Anseia pelo Céu. Por mais que nos esforcemos, existem conceitos que não cabem em palavras. Eu, por exemplo, posso falar sobre o amor, ainda que as letrinhas não reproduzam o significado real do que de fato é amor. Se acreditar que amor se limita à poesia, à música, ao abraço, ao beijo, ao carinho, ou qualquer tipo de demonstração espontânea, eu vou reduzir a experiência aos sentidos e então deixarei de desfrutá-la em plenitude. Vida, por exemplo, é uma dessas palavras. Você pode explicar o que significa isso, não? Vida.
O dicionário diz que vida é o período de tempo que decorre desde o nascimento até a morte dos seres. Não me parece o suficiente. Eu sinto que vida é uma substância, algo único, uma espécie de consciência absolutamente abrangente que não posso explicar. Não se encaixa nos limites do tempo e espaço, não permite ser moldada por conceitos ou definições. Transcende qualquer tipo de explicação e jamais pode ser definida. Vida é e pronto. Ela se expressa com linguagens próprias e permite fragmentar-se em consciências que ganham percepção individual, por alguma razão fragmentando-se em corpos. A tal substância que chamamos vida reflete no que chamamos de mundo físico, aquilo que está além de nossa compreensão. Pensando assim, cada humano é uma forma de expressão da vida. Mais do que isso, cada ser vivo reproduz na própria existência a manifestação do que não se apreende pela mente, nem se explica com palavras, mas está em tudo o que é. Somos parte de uma coisa só. Notas de uma única sinfonia que não para de tocar. Os seus graves e agudos se estendem até o infinito, preenchem corpos, movimentam animais, abastecem a natureza e não deixam de falar pela terra, pelo ar, pelos rios e pelos mares, por cada átomo, em cada expressão de vida que sequer conhecemos. Quanto mais abertos para essa incrível sinfonia, mais conscientes de quem somos. Somos notas de uma incessante sinfonia que experimentam o significado de viver na linha do tempo, desenvolvendo a percepção de uma consciência individual, que aumenta na mesma proporção que a conecta a cada expressão de vida. Não há melhor maneira de definir vida do que ouvindo seus recados, lendo as suas palavras, percebendo seus movimentos, primeiro em si mesmo e depois no próximo. É por isso que, por exemplo, as sardinhas são mestres. Os macacos, importantes professores. Assim como os bichos da alface, as crianças, os idosos, os seres simples que ainda mantêm a essência do que são e não permitem intoxicar-se com a presunção do ego. Cada nota que percebe, reproduz com maestria a canção que lhe cabe. Parte de uma sinfonia incessante onde todos tocam, todos falam, todos são. Até que um dia possamos ouvir então a música. webradiovagalume.com. Mensagens que chegam pela manhã, tudo de bom para você que está junto comigo aqui pela Web Rádio. A gente terminou agora uma transmissão ao vivo pelo Facebook durante a leitura do texto e tal. Sei que não pôde ver, acho que o vídeo está salvando, daqui a pouco deve estar disponível ali na linha do tempo do meu perfil. Muito obrigado você que está no nosso chat. Eu já estou online com os vagalumezinhos e vagalumezinhas que estão nesse momento com a gente. Aliás, o bom dia é da Inês Bustamante, a nossa vagalumezinha do Japão. Que legal, Inês, eu nunca tinha visto você aqui no chat. Um beijo para você. Obrigado, Júnia. Oi, Flávio. Oi, Lô Coelho também. Deixa eu ver quem mais está falando ali. A Tatá, Léo, Odílio, Alessandra Oliveira Lopes, Nina, Ana de Tapetininga, Suzy, Camila, Thiago Santana, Sleide. Acesse você também o chat aqui da nossa web radiovagalume.com. Você participa de várias maneiras, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo e-mail, pelo próprio chat, enfim. Então quero começar desejando um bom dia para Carmen Moreno de Salvador. A Carmen, inclusive, mandou uma mensagem para o Antônio aqui. O Antônio deve estar ouvindo. Então vou repetir, vou transmitir a mensagem ao Antônio. Ela diz assim: Antônio, que maravilha escutar você ao vivo, um mundo incrível para mim é usufruir de cada minutinho da vida com gratidão e paixão. Afinal, se estamos aqui nessa vida, hoje é para aproveitar, se doar e semear coisas boas, assim como vocês fazem aí na rádio. Um excelente dia para todos. Valeu, Carmen. O Mundo Incrível acontece de segunda a sexta às 7 da manhã na webradiovagalume.com, com reprises às 7 da noite. Márcia de São Paulo, ela mandou uma mensagem, eu vou responder ela por e-mail, porque ela disse o seguinte: eu não estou conseguindo ouvir a rádio, será que sou só eu? Pois é. Márcia, caso tenha conseguido ouvir, eu acho que sim, porque eu não recebi nenhuma mensagem de gente reclamando de dificuldades de ouvir a rádio, mas enfim. Vamos dar uma olhada aqui no nosso WhatsApp, 5192461960, essa é o WhatsApp da web radiovagalume.com. Deixa eu me inteirar do que está acontecendo aqui. Flávio, eu gostaria
das mensagens. Eu acho que alguém que está pedindo mensagens pelo WhatsApp, né? O final é de São Paulo, final do telefone 3953. Você sabe o que acontece? Eu não mando as mensagens pelo WhatsApp. As mensagens vêm pela rádio. Pelo WhatsApp é uma forma que nós temos aqui para nos comunicarmos, para a gente interagir durante as mensagens que chegam pela manhã. Mas não há nenhum grupo da rádio, tá bom? Bom dia, Flávio e Vagalumes, vamos que vamos. É a mensagem que chega no nosso WhatsApp aqui do Eduardo de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Tudo de bom, Eduardo? Muito obrigado. Alguém que diz o seguinte: se você puder não me identificar, pois como meu nome não é comum, os pais das crianças podem me identificar e se também não quiser, bom, tá, depois eu vou ouvir fora aqui para entender melhor o que é, para não expor ninguém, tá? Flávio, bom dia para você e todos os vagalumes aqui em Luxemburgo, onde estou. Já é meio-dia e 32 agora, né? Hoje estou tendo o privilégio de escutar ao vivo, pois estou de folga, acabando de almoçar e agora vou beber uma boa chavina de café. Você quer uma também? Pois aí ainda é hora do petit déjeuner, é isso? Café da manhã? Gratidão, meu amigo, muito obrigado. Tiago de Luxemburgo, ele manda uma foto aqui do cafezinho brasileiro que você toma aí, meu amigo. Eu tomei o meu agora há pouco, agora estou tomando meu chá. Hoje eu estou tomando chá de maçã com gengibre e canela. Vamos compartilhar aqui, eu tomo chá e você toma café. E vamos juntos aqui no Mensagens, tá bom? Tudo de bom. Mande um alô para o Marajó, no Pará. Então, Marajó, no Pará, tudo de bom, meu amigo. Um abraço para você, obrigado pela sua mensagem. Você pode mandar a sua para o 5192461960, para o contato @webradiovagalume.com. Aqui no e-mail, o nosso querido Rodrigo Giovanni, ele traz uma questão e diz o seguinte: as suas reflexões me apresentam profundos insights, gratidão. Eu gostaria de saber o que você acha sobre a não ação. Quando se fala em entrar no fluxo, no não esforço, significa esforço zero. Percebo diversas sincronicidades na minha vida, mas os meus projetos não vão adiante. Fica o meu eterno e fraterno abraço. Rodrigo, você termina essa questão falando sobre seus projetos que não vão adiante. E aí você propõe, então, para que seus projetos passem a ir adiante, que você entre no fluxo da não ação. Eu penso que esse fluxo da não ação, para que algum projeto vá adiante, é um pouco contraditório. Porque o não ação, como diz o próprio nome, seria não agir. Não agir parte do princípio de que existe, e eu acredito mesmo nisso, que existe um encaminhamento, existe um fluxo natural na natureza da vida que vai encaminhando os processos com naturalidade. Muitos desses processos e muitos desses fluxos estão presentes no nosso cotidiano, no nosso dia de trabalho, no nosso dia agitado. E se nós percebêssemos, certamente nossa vida fluiria com mais naturalidade. No entanto, nós estamos falando de um processo natural, da não ação. Só que nós vivemos um sistema criado por nós, um sistema que eu talvez possa qualificar como artificial. Artificial porque ele não faz parte do que é essencial, ele não é uma formulação da natureza. O fato de chamá-lo como artificial, de maneira nenhuma, tem a intenção de desqualificar sistema algum. No entanto, sistemas são criações das nossas culturas, das nossas demandas, das nossas experiências, que são fragmentadas como nós somos. Por isso, artificial. Artificial, inclusive, para que a gente possa conceber os sistemas como não absolutos. Eles estão em movimento. Dentro disso, meu amigo, você fala sobre os seus projetos que não vão adiante. Os seus projetos estão inseridos nesse sistema. E o sistema, sendo artificial, requer de você deliberação. O não agir, o não fazer, o fluxo natural nem sempre se projeta com facilidade nisso que a gente chama de sistema artificial. Nos sistemas artificiais eu preciso da minha interferência, muitas vezes. Portanto, o não agir para que os meus projetos deem adiante, como eu dizia no começo, é uma contradição. Porque os projetos estão inseridos nessa dimensão, nessa camada, nesse tempo, nessa percepção artificial. E o não agir se vincula à nossa natureza, à nossa condição mais básica e mais essencial. Como todos nós, ou pelo menos a maioria de nós que estão aqui, escolheram, isso é uma escolha. Tudo bem que nem sempre é uma escolha assim tão deliberada, às vezes é fruto da sua história, da sua família e tal. Mas escolhemos viver numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade, nós respeitamos os sistemas sociais, nós estabelecemos as nossas relações dentro dessa sociedade. Então, dentro disso, a nossa deliberação e a nossa interferência é necessária. Agora, e aí é que está.
Apesar disso, já que as interferências são importantes e necessárias, eu não preciso incutir nessa interferência a angústia, que por sua vez também é um componente artificial em mim. Eu posso conciliar a minha interferência, a minha ação nesse mundo artificial, nesses sistemas pré-construídos, a partir de uma percepção natural, você me entende? Conceitual, talvez, da não ação. E é isso que eu chamo de aquietar-se. O aquietar-se não é se acomodar, não é não fazer nada, não é ficar parado. O aquietar-se é tentar, talvez uma linguagem mais simples, respirar 10 segundos, 1 minuto antes de qualquer ação para enxergá-la, para entendê-la, para refletir, para ver o movimento que ela está fazendo e então, naturalmente, você interfere. Você entende? Não com a não ação, mas você interfere com um movimento conectado à sua percepção que veio do aquietar-se. A percepção vinculada ao fluxo natural da existência, por exemplo, para ser mais pedagógico ainda. Vamos plantar, vamos criar um pomar para dar frutos aqui para a gente se alimentar? Vamos? Então tá. Nós temos um jardim aqui. O fluxo natural organiza esse jardim. O jardim se mantém de maneira selvagem e caótica, mas ele não precisa da minha interferência para acontecer. Ele está acontecendo, né? Bom, eu quero estabelecer nesse jardim uma sistematização, abre aspas aqui, artificial. O pomar não estava originalmente dentro daquela concepção de jardim. Nós vamos plantar esse pomar. Isso é artificial, essa é uma interferência. Agora, a nossa interferência no natural do jardim, no selvagem, no caótico do jardim, para implementar o artificial do pomar, vai precisar da conexão com o natural, com o caótico, com a natureza, que é estabelecer as condições para que o pomar frutifique e não morra. Você entende? Então eu entro em conexão com a natureza, eu estou seguindo um fluxo natural, apesar da minha interferência, mas é uma interferência do aquietar-se, então o pomar se estabelece. Entendeu, meu amigo Rodrigo? Espero que sim. Muito obrigado, grande abraço para você, tá? Vanessa Lima, Santo André, em São Paulo. Flávio, eu sou grata por ter conhecido seu trabalho, o impulso que me deu para não desistir, pelo dom que tem de motivar as pessoas. Muita luz a você, Vanessa Lima. Vanessa, muito obrigado, minha querida. Você sabe que eu fico um pouco receoso com essa coisa de motivar as pessoas. Eu vou te confessar um negócio com toda a abertura, de todo o coração. Não é a minha intenção. Eu sei que às vezes o que eu falo aqui pode até desmotivar. Eu acho que às vezes nós precisamos da desmobilização. Às vezes nós precisamos tirar o pé do acelerador. Às vezes nós precisamos perder determinadas motivações. Então esse compromisso, que às vezes se parece até com uma embriaguez, né, de manter as pessoas eternamente motivadas, eu acho muito desgastante, até porque nem sempre eu estou motivado. Então eu não seria contraditório comigo tentando promover motivação a todo custo. Agora, se apesar disso, né, das desconstruções, das desmobilizações, conciliadas também com os movimentos de motivação, enfim, se você consegue se sentir motivada com isso, eu fico muito feliz. É por isso que eu tento, de alguma maneira, muito comprometida aqui, me manter livre, né? Sem a necessidade nem de uma coisa nem de outra, para que as pessoas, a partir do que eu falo, do que eu toco aqui, possam se perceber, se enxergar e incutirem no seu caminho aquilo que for necessário, seja a motivação ou seja a desmotivação, que, repito, às vezes também é necessária. Tá bom, Vanessa? Um beijo pra você, muito obrigado. Eu volto daqui a pouquinho aqui com mensagens de WhatsApp 5192461960. Mande sua mensagem. Tô achando meio quieto o WhatsApp aqui, 5192461960, e o nosso contato @webradiovagalume.com. Mensagens que chegam pela manhã aqui na webradiovagalume.com. Deixa eu direto aqui pro nosso WhatsApp 5192461960 para ler a mensagem da Raquel, que diz o seguinte: Flávio, eu tenho medo de tudo, principalmente de não conseguir emprego. Fico sonhando que estou perdendo os únicos bicos que eu tenho. Eu tento investigar esse medo, mas eu não consigo. Não me conheço ainda e não consigo fazer isso. Pode me ajudar? Quero ser feliz. Estou tentando ler Krishnamurti.
mas é difícil. Eu fui evangélica por muito tempo. Raquel, Krishnamurti é uma boa leitura. Eu acho que pode trazer coisas legais. Mas não precisa necessariamente, caso você não se adapte a essa leitura. Bom, tem tantos livros legais, tantas coisas boas, né? Faça o que sua alma está pedindo. Eu não sei qual a razão que te fez mudar de religião ou deixar a religião que você frequentava, mas me parece aqui, me indica que há alguns traumas, né? Exatamente se projetando nesses medos que você descreve aqui. Então, em primeiro lugar, minha querida, pacifique-se, né? Você não tem a necessidade de saber tudo de uma vez. A vida a gente vai descobrindo aos poucos e é um processo contínuo para todos. Nem você, nem o Krishnamurti, nem eu e nem ninguém sabe tudo da vida. A gente está caminhando e aprendendo juntos. A vida fala o tempo todo, como eu falei no início do nosso programa, a Sinfonia da Vida, tem músicas tocando, desde que você preste atenção. As mensagens que você precisa não estão necessariamente nesse ou naquele livro, nessa ou em qualquer outra rádio, ou em lugar nenhum a não ser em você, quando você simplesmente para de permitir que o medo te sobrecarregue, porque o medo é uma abstração, o medo não é real. Né? Você está dizendo, eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo disso ou daquilo acontecer. Isso é uma abstração, isso é uma construção da sua mente. Pelo que você me descreve aqui, você não perdeu o emprego, mas você está vivendo uma situação que não existe. E ela está se instalando em você como realidade e pautando a sua vida, portanto, esse é um processo exclusivamente mental. Mas e se amanhã acontecer de eu perder o emprego? Bom, assim como amanhã é imponderável em relação à possibilidade de perder, como você disse, os poucos bicos que faz, também, da mesma maneira, é imprevisível saber quando portas, que já estão inclusive abertas, serão percebidas. Quanto mais você se pacifica diante da vida, e é bom deixar isso muito claro, Raquel, que a pacificação diante da vida não é uma mágica. Não é assim, pacifique-se diante da vida para que então as portas se abram. Porque se você não estiver pacificado, as portas se fecharão. Isso vai criando na gente uma angústia, um peso, uma culpa que não tem cabimento. A pacificação é só para você ver o que já está acontecendo. O que eu ia dizer é que o imprevisível da perda do emprego muitas vezes está conectado ao imprevisível de oportunidades que a gente não tinha visto, de situações novas que nos trarão horizontes novos. Tem muita coisa linda acontecendo na vida, como diz o nosso querido Antônio Pereira, um mundo incrível, né? Que a gente não percebe justamente porque fomos roubados da nossa capacidade de perceber, de enxergar. Repito, não como uma fórmula mágica, não como um ritual de projetar na vida o que exatamente eu quero que aconteça. Mas mais do que isso, Raquel, o que eu acho mais lindo e mais importante é perceber que mesmo quando a vida me impõe situações que eu não gostaria de viver, me prega surpresas, me prega peças, e isso sem dúvida alguma acontece contigo e com todos e continuará acontecendo, eu passo a lidar com isso de outra maneira. O que eu falo aqui na rádio, sempre, e o meu trabalho está muito focado nisso, não é te enganar dizendo que você pode construir uma realidade conforme as suas vontades, mas é te fazer entender que mesmo aquilo que eu não quero, mesmo os medos que hoje eu alimento somente com as minhas inseguranças e as minhas culpas, aquilo que me gera medo hoje, potencialmente pode me fazer crescer, pode me fazer perceber coisas maravilhosas e dar verdadeiros saltos na minha vida. Portanto, a lente ou a fresta para você perceber isso certamente não é o medo, né? Observe o seu medo, preste atenção, repito, que ele é uma abstração, ele é algo artificial criado por sua mente, e não se alimente dele. Basta essa observação e esse reconhecimento sem angústia, para que você lentamente, sem perceber, de repente você vai ver que já não tem mais tanto medo. De repente você vai ver que a vida parece que tem outra configuração, quando na realidade não é necessariamente a vida que tem outra configuração. É você que passou a percebê-la de maneira diferente. Tá bom, minha querida Raquel? Continue aqui com a gente na rádio. Espero que os conteúdos que nós todos os dias compartilhamos aqui possam ser úteis. Essa é a intenção, para tirar o seu medo, para você enxergar a vida com mais leveza. Um beijo para você, obrigado pela sua mensagem. Bom dia, Flávio. Tudo bem? Deixa eu te falar, eu não estou conseguindo te ouvir pelo Taneim. Você falou de um problema ontem, não sei se é isso, não sei se você está no ar também. Aí eu vou ver a reprise. E também não estou conseguindo abrir
a transmissão ao vivo que você colocou no Face. Eu vou ver a reprise. Não sei se é comigo aqui, não sei se você tá no ar. De qualquer maneira, espero que dê tudo certo. E um beijo, tchau. Então deixa eu responder pelo WhatsApp para ela aqui também. Aqui, pronto. Minha querida, é o seguinte, eu tô no ar e me parece que o problema é contigo aí, tanto é que você também não conseguiu abrir a transmissão do Facebook e as pessoas abriram. Alguém fez alguma referência aqui também no e-mail de que estava tendo problemas, eu não sei nem se foi você para ouvir a rádio, mas como está muito restrito e está todo mundo ouvindo e aqui nos meus monitores aqui está tudo normal, espero que você resolva aí. E se for o caso, reinicie teu computador, às vezes ajuda, né? Dá uma reiniciada aí que pode ser que você consiga e tente de novo, tá bom? Beijo para você. Pronto, respondida pelo WhatsApp. Flávio, bom dia. Para a menina do emprego, essa que eu falei agora, é a mensagem que chega aqui pelo nosso WhatsApp do amigo Marcos de Blumenau, diz para ela não pensar tanto nessa coisa da possibilidade de perder o emprego e se fixar no emprego. Eu acho que existe muita cobrança dela e de outros. As coisas mudam, vai com calma, sem fixação, sem medo, com calma. É o que diz o Marco. Obrigado, Marco. Aliás, esse comentário vindo do Marco é especial porque o Marco viveu essa situação recentemente, né? Nós compartilhamos aqui na rádio essa questão e hoje ele está bem. Né? Então é legal alguém que passa por isso poder compartilhar dizendo o medo, a agitação, a angústia é muito pior do que o fato em si. O fato em si, quando chega, nem sempre vem carregado com aquela carranca que nós imaginávamos e criamos como fantasmas. Aliás, recentemente eu publiquei um pequeno texto. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, mas se eu não achar, tudo bem. Ele diz mais ou menos o seguinte, que a maioria das nossas brigas, dos nossos embates, dos nossos combates, enfim, estão vinculados aos nossos medos. Nós criamos os nossos fantasmas. E uma vez que nós aqui, já reparou como poucas vezes lidamos com a realidade? Construímos e alimentamos os nossos fantasmas. E passamos a vida combatendo o que não existe. Até que então a gente jogue luz no fantasma, o fantasma desaparece. A gente não tem medo de fantasma no escuro, não tem gente que não dorme no escuro. Eu não vou andar no cemitério à meia-noite, o escuro, o fantasma está escondido lá. Não é isso. É que você, não vendo o escuro, desconhece e então fica com medo. Acenda a luz, coloque sol sobre o cemitério. É diferente tirar o cemitério meio-dia do que meia-noite? O cemitério é o mesmo. Os corpos continuam lá, tudo está do mesmo jeito. A diferença é que meio-dia o sol está a pino e meia-noite a terra se movimentou e o sol está do outro lado. É a luz. Jogue luz sobre os seus fantasmas e então o medo vai embora e o fantasma desaparece. Obrigado, Marcos. Um abraço, meu amigo. Flávio, bom dia a você e a todos. Sou o Sidney. Não se lembra de mim, né? Mas enfim, hoje deu para acompanhar o seu programa ao vivo sobre as palavras, sons e sinfonia da vida. Estou parando, né, para ouvir mais e não deixar os meus limites físicos me impedirem de voar. Muito legal, meu amigo Sidney, tudo de bom. Até porque, meu querido, limites físicos todos nós temos, de um jeito ou de outro. Eu tenho um grande limite físico, sabia disso? Não. Um enorme limite físico. Eu não voo. Eu preciso de avião para voar. Esse é um limite horrível, porque eu sinto as minhas asas amputadas. Eu vejo o céu às vezes e me dá saudade. Eu queria poder voar. Aí eu olho com uma inveja os urubus, as águias, os gaviões, os pássaros de manhã. Eu olho com inveja, eu assumo aqui. Aí eu nem olho, para eles não se sentirem afetados pela minha inveja. Brincadeira, não é inveja, não chega tanto, porque a inveja é você não querer que o outro voasse, né? Eu adoro vê-los voar, mas eu queria estar junto lá. Então limites, de um jeito ou de outro, todos nós temos. Agora, eu posso me imaginar voando, eu posso voar no que eu faço, eu posso voar nos meus pensamentos. E então eu percebo que o limite é contingenciado pelo meu corpo. Mas o que sou, que habita o corpo, não tem limite, se pode inclusive voar. Que a gente se foque nisso que somos e não necessariamente nos limites dos nossos corpos. Um abraço, meu querido, tudo de bom, fique bem. Mais gente aqui. Flávio, você vai deixar eu no vácuo? É alguém que mandou uma mensagem aqui, o final do telefone dele é o 3635-84, é o código.
Ele não disse o nome, mas deixa eu respondê-lo aqui no WhatsApp também. Meu amigo, tudo bem? Não vou deixar você no vácuo, não. Esse WhatsApp aqui é da rádio. E, na realidade, eu não respondi para você antes, porque eu praticamente estou de olho nele aqui só durante o Mensagens que Chegam pela Manhã. O meu programa aqui na webradioVagalume.com, entre 8 e 10 da manhã. Então, estou vendo, respondendo você no ar e simultaneamente clicando o botãozinho verde aqui do WhatsApp, tá bom? Um abraço, fica bem, meu amigo. Bom, o que mais aqui? 5192469960. Tem bastante mensagens agora. Que bom, eu disse que os vagalumes estavam quietinhos e eles resolveram falar. Flávio, bom dia. Mais gente está dizendo que não está ouvindo pelo aplicativo Taneim. Já desinstalei e reinstalei. Fica em loop, só ameaçando abrir. Beijos, Thelma. Thelma, eu vou verificar. É a terceira que está dizendo pelo Taneim, né? Eu sei que os aplicativos de Android e iOS estão perfeitos. Hoje de manhã eu estava testando, ouvindo, e eu praticamente ouço a rádio muito mais pelo aplicativo e estava tranquilo. Pelo site também, enquanto eu faço o ar aqui, eu estou monitorando o site, tenho uma escutazinha do site para saber se estou no ar e está tudo ok. Então alguma coisa no Taneim, né? Provavelmente, eu até imagino que possa ser. É possível sim. A gente mudou algumas configurações de senhas e de códigos na rádio, é possível que tenha que reinstalar um aplicativo no Taneim. Eu acho que é isso. Verificarei depois do programa. Obrigado por me avisar, tá bom? Um beijo para você, obrigado. Mas então a gente recorre ao site, né, e os aplicativos para Android e iOS. Só o do Taneim, então, que nós estamos com problemas, e eu verificarei. Bom dia, Flávio. Aqui é o Jefferson Duarte. Eu não participo há algum tempo do programa, mas sempre estou ouvindo. Em relação ao que o amigo disse sobre a ação diante da vida, eu posso compartilhar com ele que minhas buscas de objetivos nunca foram tão fáceis, mas nunca deixei de dar mais um passo, mesmo que me faltasse a força e coragem. E assim como as coisas vão acontecendo, como o Flávio disse, continue lutando, pois a experiência, ao decorrer de cada busca, é o que fica, não o objetivo. Lógico que a satisfação de alcançar o que almeja lhe traz tranquilidade, mas a experiência, se bem observada, é o que revela o seu verdadeiro seu verdadeiro autoconhecimento. Abraços e tudo de bom, Flávio, nosso querido Jefferson Duarte, de Mato Grosso do Sul. Meu querido, muito obrigado, valeu pela sua participação, você tem toda a razão e muito bem observado. Mais do que o objetivo em si, a meta em si, é o caminho. Né? É o que nós vamos no caminho aprendendo de significados, de experiência, e é isso que vai nos movimentando e nos transformando em seres mais perceptivos. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradioVagalume.com. As mensagens não param de chegar. Daqui a pouco eu volto trazendo mais mensagens. 5192461960. E o nosso contato @webradioVagalume.com é o e-mail aqui da... Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a webradioVagalume.com. Boa pergunta, meu grande Flávio. Tava ouvindo agora e fiquei pensando. Faz uma hora que eu tô pensando sobre isso. E eu acho que vou pensar durante dias. O que seria do mundo se todos pensassem assim, dessa forma, que seria da religião, da política, né? Se todos pensassem assim, que é a religiosidade, que o Deus da gente se projeta na gente, no outro, o que seria do poder, né? Da política. Se todos percebessem que podem trazer isso dentro de si, que não precisam de dogmas, não precisam de coleiras, nem de correntes, nem de ideologias baratas que se vendem a rodo. Agora é uma pergunta que eu te faço e que eu estou me fazendo também. Em que momento da sociedade, em que momento da humanidade, desde que a gente nasceu como macaco pelado, como tu mesmo disse, desde que a gente evoluiu ou começou a evoluir, que nasceu essa coisa no ser humano de querer comandar e controlar, e que a palavra e a ordem e as regras começaram a controlar os grupos e segregar e transformar a sociedade no que é hoje. Porque será que isso é da nossa natureza? Da natureza humana ser assim? Eu preferia a vida inteira acreditar que não, que é da humanidade, é da natureza instintiva humana ser gentil, ser bom, viver em grupo, cooperar, ou não? Ou eu estou errada, eu estou enganada? Mais uma pergunta.
Se souber algo que possa me ajudar a responder, puder me escrever, eu agradeço. Um grande abraço, uma boa quinta-feira. Obrigada. Tô pensando ainda. Emanuele, muito obrigado, um beijo para você. Emanuele, nós seres humanos, macacos pelados, somos casa de contradição, de ambivalências. Há em nós um intrínseco, inquestionável, irrevogável contraste, né? Em todos nós. Parte da nossa natureza, parte da nossa essência, é a mesma natureza, é a mesma essência das estrelas, por exemplo. O carbono que forma o nosso corpo é material originário de estrelas. E as estrelas do mesmo material, dos planetas, dos universos, dos mundos. Isso para não citar outros que nós não conhecemos, e a ciência chama de matéria escura, mas não sabe o que é, do que são feitos, né? Estou dizendo que é tudo que é matéria, tudo que é físico, e o nosso corpo é assim, se movimenta, se expande, cresce. Isso são condições ligadas à matéria, e muitas vezes de maneira caótica. Isso é uma especulação, apesar de muita gente achar que é definitivo, mas a ciência não bateu o martelo, e inclusive há cientistas que questionam a crença no Big Bang. Mas até agora é a teoria mais plausível, né, de que o universo se originou de uma explosão. Essa explosão pode ser considerada, pode ser encarada como caos. Ainda que o universo não tenha se originado de uma explosão, em algum momento houve essa explosão, né, que espalhou aquilo que teoricamente estava absolutamente concentrado. Alguns dizem que era tão concentrado quase como uma maçã, o universo inteiro, e se explodiu e se expandiu, e essa expansão em choque e em caos foi estabelecendo aquilo que nós conhecemos de planetas, de universo, de multiversos, de sistemas galácticos. E a gente conhece quase nada disso, né? De vez em quando, no espaço, esses choques acontecem, essas explosões acontecem. E às vezes os choques que podem gerar, como houve no planeta Terra, tragédias, o fim dos dinossauros, por exemplo, pode também gerar a Lua. A Lua é fruto desse choque. Há muito tempo atrás, há bilhões de anos atrás, houve um choque no nosso planeta, e a poeira desse choque, os detritos desse choque tão violento, foram absorvidos pelo espaço e concentrados e formaram aquilo que nós chamamos de Lua, o satélite que está sobre a Terra. Então o físico, a matéria, é feita desse contraste. Nós somos isso também. Por isso os choques, por isso as dificuldades, por isso as ambivalências, por isso os pensamentos muitas vezes acuados, por isso o medo, por isso a culpa, por isso os embates, por isso a busca, por isso a sede, por isso a insuficiência, por isso o sentimento de que somos forasteiros aqui, a inadequação. Isso está presente em todo mundo de um jeito ou de outro, na nossa natureza, e aí eu posso chamar no nosso instinto. Instintivamente, e o instinto é ligado a essa matéria, a esse físico, a esse corpo, nós somos exatamente como são os animais. Um dia desses eu fiquei triste, eu estava passando aqui perto, e eu estava de carro, e aí na esquina, eu vi um homem agachado no lixo, né, comendo no lixo, mas comendo como um animal. Não era um homem agachado no lixo buscando uma comida no lixo, porque é pobre, né? Era um animal. A postura dele, o jeito que ele comia, a maneira como, a naturalidade que ele mexia no lixo, tal, era um animal. E eu estava pensando, aquele homem, fisicamente, é como eu, né? O que fez com que ele fosse perdendo a essência, a natureza humana, e se transformasse somente no instinto, no animal que agora come o lixo daquele jeito, exatamente como um cachorro faz quando está caminhando na rua e mete a cara no lixo e come. Instinto. Nós somos isso também. Agora, o nosso instinto, de alguma maneira, ele é diminuído, ele é educado, ele é condicionado, eliminado ele não é. Mas ele vai se adequando a uma outra natureza nossa. Por isso que eu digo que o ser humano é ambivalente. Essa natureza é a natureza que sente saudade de casa. E quando sente as agúrias
promovidas pelo instinto, pelo vazio, consegue transformar isso em suspiros, em saudade, em poesia, em música, em arte, ou em abraço, ou em carinho. É esse outro lado que consegue transformar, por exemplo, o procedimento absolutamente instintivo e animal, que é o alimentar-se, né, como eu descrevi esse homem na esquina, e faz com que, por exemplo, o simples ato de cozinhar um feijão, que está limitado ao alimentar-se, se transforme numa doação de amor daquela mãe, daquela avó, ou daquele pai, ou daquele homem, enfim, que cozinha aquele feijão para os filhos, para a família. Então, no feijão, ele está incluindo o amor. O feijão é físico, o feijão é instinto, o feijão é alimento. O amor que ele coloca no feijão não é. E quem come perceberá. Então esse embate entre o natural, instintivo, físico e aquilo que a gente não sabe direito o que é. Tem gente que chama de alma, tem gente que chama de espírito, tem gente que chama de consciência, tem gente que chama de psique. E aí os nomes não importam, são muitos, mas que nos indica que há uma ambivalência. Há algo, há uma consciência, há um observador que percebe o corpo. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu tenho sempre, de olhar o meu corpo e tomar um susto. Uau, esse é um corpo. Já teve isso, não? É como se o corpo não fosse eu e eu não me sinto o corpo. Já teve isso? Quem é esse que diz esse corpo não me encerra, né? Então nós vivemos nessa contradição. E os nossos sistemas, as nossas relações, a nossa história, a nossa cultura, as nossas produções de maneira geral, refletem essa natureza ambivalente. Por isso o mundo é assim. E na minha opinião, sempre será. É por isso que eu olho com muito ceticismo esses discursos de um dia criaremos uma sociedade perfeita, um mundo perfeito, de pessoas que se amam, que se respeitam, porque é o dia que a consciência se estabelecer em nosso planeta. Não vai acontecer, porque faz parte do nosso crescimento esse contraste, faz parte da nossa natureza. O universo é assim. Pode ser que um dia aconteça de outra maneira, pode ser, mas provavelmente quando acontecer seremos de outra natureza, não dessa natureza ambivalente que é a física e a espiritual, o corpo e a alma, a coisa que habita esse macaco pelado, careca e de barba que fala agora. Você entende? Então, a percepção dessa ambivalência e a pacificação diante dela é fundamental. Porque uma vez que nós percebemos isso e identificamos em nós o transcendente, Deus que mora na gente, o que pode acontecer muitas vezes é que nós pensamos, então eu devo eliminar, combater, diminuir, matar, anular o outro lado, porque o outro lado representa a minha imperfeição, e esse lado agora que me inspira e que me eleva, representa a perfeição. Então o perfeito se sobreporá sobre o imperfeito, e o imperfeito morrerá, mas não. É justamente nesse caldo, digamos, imperfeito, que nós temos material para evoluir esse bicho que somos. Por isso, a natureza ambivalente que temos é fundamental e a aceitação dela também. Mas olha, por aceitação eu não estou dizendo por acomodação. Eu vivo dizendo aqui, eu acho que nós podemos muito mais alimentar esse que enxerga, a consciência que observa o corpo, do que o corpo que é movimentado pela consciência. É melhor que seja assim. E eu acho que todo processo de autoconhecimento, todo processo de transformação, de encaminhamento natural da vida, nos leva para esse lado. É por isso que eu proponho sempre aquietar-se, né? Mas isso não quer dizer que eu eliminarei esse outro lado, essa natureza instintiva, física, humana que tenho. E mais do que isso, não vejo isso como um problema, nem como um defeito, nem como um erro de fabricação, né? Quando nós saímos da linha de produção da fábrica de humanos. Eu acho isso necessário. Por quê? Bom, aí eu não sei te dizer exatamente, mas eu sinto que a necessidade dessa contradição é a única maneira que faz com que a nossa mente, vinculada à nossa consciência, possa se aprofundar e se expandir. Quando a gente está muito só num lado ou só no outro, nós nos desconectamos da essência equilibrada de ser quem somos. Por exemplo, quando a gente só vai para o tal chamado lado espiritual, a gente fica chato. A nossa linguagem, nosso olhar, fica utópico, fica falso, não é verdadeiro. Eu vejo pessoas, abre aspas aqui, muito espiritualizadas, com pessoas amedrontadas, que têm medo de encarar a sua humanidade e por isso negam.
sou iluminado, sou espiritual. Para que eu seja espiritual, eu preciso ser humano. Assim como aquele que só olha para a sua humanidade e desconsidera que nele há um espírito, há uma alma, uma consciência, esse também diminui, né? Por isso o equilíbrio é natural. E essas dinâmicas, repito, Emanuele, estão presentes nas dinâmicas todas da vida. Por isso não se inquiete diante dessas condições do mundo. E é por isso que, aí indo para o que você propôs aqui como pergunta, o que seria da humanidade se as pessoas percebessem, eu não estou dizendo se as pessoas percebessem tudo, soubessem tudo, enxergassem tudo, que isso não é possível, mas se as pessoas começassem a pensar dessa maneira, sem dúvida alguma que os sistemas de aprisionamento mental não é que deixariam de existir, mas não teriam a força que tem. Não seríamos tão marionetados pelo medo da religião, pela opressão e pela manipulação política e assim por diante, né? A liberdade em relação a isso começa dentro da gente, mas que cada um faça a tua viagem e faça o seu exame, o seu autoexame de consciência e de percepção. Tá bom? Beijo para você, Emanuele. Obrigado mais uma vez pela tua mensagem. Flávio, meu amigo, bom dia. Estou aqui na nossa casa, na nossa sala de estar. Passei para deixar um beijo. Deixar um beijo para você, mostrar que eu tô vivo. Às vezes eu escuto, não dá para entrar, mas tô sempre que eu posso ouvindo. E mandar um beijo para essa galera toda que tá aí no chat. Nós estamos nos divertindo aqui. Obrigado, Flávio. Um beijo, meu irmão. Te amo. Amo vocês todos. Valeu. Meu querido Alan do Rio, muito obrigado. Tá sentindo falta das suas mensagens aqui, mas eu sei que você tá por aí e eu fico muito feliz. Muito obrigado, meu amigo. Tudo de bom para você. Um grande abraço, tá bom? Aqui no nosso WhatsApp, Flávio Vagalumes acompanhando ao vivo, mas ao fundo forró, tecnobrega, funk e louvor. Por isso gosto de ligar ao som, pois pelo telefone ao vivo ele tem que ficar na janela da cozinha procurando sinal da internet. Gratidão por tudo, tudo de bom. Que o dia seja lindo, não esquecendo o ótimo final de semana. Essa mistura acaba sendo diariamente um despertador involuntário para eu me aquietar. Preciso ouvir a sua risada, a sua voz tranquila e levar o resto do dia com mais tranquilidade. Muito obrigado. É a Carla Simone do Rio. Um beijo, Carla. Tudo de bom para você. Quantos sons à sua volta aí, hein? Fique bem. Muito obrigado por tudo, tá bom? Alguém que respondeu assim, pronto, tava achando quieto o WhatsApp? Tá aí. Tava me controlando para não encher a paciência, mas tu tá pedindo, kkkk. Manda um abraço e muita luz a todos os vagalumes e para você também, para ti, irmão, de Sorocaba, junto com a Rádio Vagalume. Obrigado, meu querido amigo. O nosso, deixa eu puxar aqui, porque eu não lembro os nomes de cabeça. Boaventura tá participando todos os dias. Boaventura, obrigado, meu amigo. Fique bem. E eu peço mesmo, esse WhatsApp é para isso, né? Se eu tô no ar aqui, é para você escrever, é para você participar. Quando eu estou fora do ar, eu às vezes respondo, às vezes eu pego aqui, vejo mensagens e tal e respondo. Mas aí eu não me comprometo, tá? Porque não dá, né? Para ficar o tempo todo olhando e respondendo todas as mensagens, infelizmente. Eu gostaria de poder, mas não dá. Mas aqui na rádio é um compromisso meu quando eu estou ao vivo, tudo que chega durante o programa, pelo menos o que não impõe nenhum limite para que eu leia, porque às vezes as pessoas dizem, eu queria que você me respondesse fora do ar. Então, aí nesse caso fica para depois. Mas obrigado, tá bom, Boaventura? A nossa querida Rose de Santa Catarina, ela diz assim, olha, eu fiquei sabendo, e surpresa em saber que é um garoto, o jovem rapaz que apresenta um mundo incrível. Que legal, muito bacana. Legal, Rose, é o nosso querido Antônio Pereira, né? Ele só tem 17 anos. Não, tô brincando. O Antônio acho que tem 25 anos, não é isso? É verdade, mas ele tem um olhar já mais sábio, mais experiente em relação à vida e traz coisas muito legais. É muito bom estar com ele aqui no Mundo Incrível. Obrigado, Rose. Beijo pra você, tá? O nosso amigo que manda mensagem aqui pelo WhatsApp, 519246960, Rodrigo, de Minas Gerais, diz assim, Flávio, ficou ótima a sua live no Facebook. Deixa eu te contar uma coisa. Ontem eu fiz uma proposta para o meu professor de inglês. Seria uma participação em um vídeo de uma página que eu tenho no Facebook. A proposta dessa participação era promover uma conscientização sobre a importância do professor e da educação. Ele, porém, ficou 40 minutos me explicando por que desistiu de lutar pela conscientização das pessoas e que ninguém quer saber disso. Enfim,
não faremos o vídeo. E eu fiquei pensando como muitas pessoas estão perdendo esperança nas outras. Mas como diz um texto seu, só não perca a esperança. Abraço, Rodrigo de Minas Gerais. Que bom, Rodrigo. Você sabe o que eu, nesse caso, me vem em mente? O que pode ser? Eu falei um pouquinho sobre isso ontem, então vou ser bem breve aqui. Meu querido, a gente nunca pode fazer nada pensando única e exclusivamente nos outros. Por mais bem intencionado que sejamos, nós temos que nos incluir nessa história e saber até que ponto isso está interferindo no que sou. Porque mesmo que eu esteja como seu professor, né, trabalhando pela conscientização das pessoas, se a minha intenção nesse processo é única e exclusivamente conscientizar as pessoas, eu certamente vou enfrentar uma série de resistências, gente que não vai entender, dificuldades, e então me frustrarei e me cansarei, dizendo não vale a pena investir nas pessoas. E ele tem razão se limitar nisso. Ontem eu estava falando aqui, não sei se você estava ouvindo, que eu tenho uma sensação no meu trabalho que eu coloco uma mensagem numa garrafinha e jogo a garrafinha no oceano. Entre os que veem a garrafinha são muito poucos os que pegam. Entre os que pegam, menos ainda os que tiram o papel da garrafinha. Entre os que tiram o papel da garrafinha, menos ainda os que leem. E os que leem, em menor quantidade, são os que entendem. Se eu estivesse somente pensando nisso, eu certamente saía frustrado, cansado, decepcionado, amargurado, dizendo, não adianta. Quantas vezes eu estou falando coisas aqui tão mais amplas para as nossas vidas e tal, e aí de repente, por qualquer razão, alguém me pergunta um negócio que eu já tinha falado há muito tempo, e o negócio, mas eu percebo que cada um está no processo, cada um está no momento, cada um está num tempo. Então você sabe o que me motiva, meu amigo Rodrigo? Motiva o fato que ao doar, ao fazer esse processo de entrega que eu faço aqui todas as manhãs, como uma árvore que é podada e que doa parte dela, ela cresce. E fica mais exuberante, dá mais folhas e dá mais frutos e cresce. Então é o que eu sinto para mim. Esse alimento das manhãs aqui é meu também. Esse compartilhamento é para mim. E enquanto me fizer bem, eu estarei por aqui. O dia que não me fizer bem, não será pelo outro que eu continuarei. Me fazendo mal, me maltratando, me judiando, fazendo um negócio que eu não estou afim, só porque agora eu sou refém das pessoas que projetaram alguma expectativa sobre mim. Então é natural que isso aconteça se a gente não tem essa consciência. Isso acontece com os professores, isso acontece com os escritores, isso acontece com todos, ou com os pais até. Quantas vezes um pai e uma mãe se frustram dizendo meu filho não reconhece tudo que eu fiz, eu entreguei minha vida por esse menino e essa menina e é assim que ele me trata, tal. Nós temos que ter em mente, nós pais e nós mães, que os filhos crescerão e nem sempre reconhecerão, pelo menos não de acordo com as nossas expectativas, aquilo que nós como pais e mães fazemos. E eles têm o direito e nós não podemos sobrecarregá-los disso. Será melhor se reconhecerem? Claro que será. Ficaremos mais felizes? Sem dúvida alguma. No entanto, os filhos não nasceram para isso. Os filhos nasceram para voar, são seres humanos. E a função dos pais é dar aos seus filhos asas. E não trabalhar e gerar culpa neles para que depois eles sejam cativos, sequestrados, presos pela nossa entrega de pais. Eu tenho prazer em ser pai. Eu não escondo isso, todo mundo sabe disso aqui. Mas eu costumo dizer, ser pai é a minha maior experiência. Porque eu melhoro. É para mim também. Não é só para ele, é para mim também. Então que a gente mantenha isso muito claro, senão a gente vai se perder e vai se frustrar. Tá bom, meu amigo? Obrigado, Rodrigo, pela sua mensagem. Tudo de bom, meu querido. Aqui no nosso 5192469960, ontem e hoje eu também não consegui ouvir pelo Taneim, mas estou ligadinha na rádio pelo notebook. Grande beijo para você e a todos os vagalumes. Fabiola de Londrina. Obrigado, Fabiola. Pois é, eu acho que eu já identifiquei o que houve no Taneim. Vou tentar resolver isso hoje, tá? Mas por enquanto ficaremos limitados ao site da rádio e aos aplicativos para Android e iOS. Esses estão funcionando muito bem, felizmente. Bom dia, Flávio, passando para dizer que estou ouvindo a rádio, para pedir desculpas que eu não deixei pão para o café da manhã para o meu irmão, o Otávio, Camila de Jaraguá do Sul. Otávio, então não tem pão, tá? Mas a Camila está se desculpando, dá um pulinho na padaria lá e compra. Recado dado, um beijo para você, fique bem. Flávio, bom dia. Bom dia a todos. Realmente as palavras são ocas, muitas vezes diante do volume dos sentimentos e acontecimentos. O silêncio muitas vezes é mais barulhento e também pode ser ter mais significado. Existem silêncios
generosos que permitem ao outro a reflexão. Isso também é uma forma de amar, dar ao outro um tempo para digerir as palavras ou carregá-las de sutis e variados significados. O que você acha sobre o silêncio? Ele também pode ser generoso, Renata? Eu acho tudo isso que você falou, Renata. Eu acho que sim. Ele pode ser generoso, ele é necessário. Entre as palavras também há silêncios, e é nesses silêncios que muitas vezes a gente se encontra, a gente ouve. Um beijo para você, muito obrigado, tá legal? Flávio, estou me reencontrando, muito confiante e com disposição de aceitar as pessoas ao meu redor. Por muito tempo fui quieto em minha vida. Hoje eu quero fazer barulho e trocar ideias, ouvir o meu próximo, compartilhar situações e pensamentos. Me sinto livre e com fome de explorar esse mundo. A vida é movimento, então vou me mover. A mensagem que chega pelo 5192461960 do Eduardo de Gravataí. Eduardo, você falou um negócio aqui sobre aprender a ouvir os outros. Isso é lindo. Faça isso mesmo. Poucas pessoas têm essa habilidade de ouvir. E muitos mal entendidos, muitas dificuldades, muitas confusões são ligadas no mundo por conta justamente dessa dificuldade que as pessoas têm de não ouvirem o outro. Começa a prestar atenção quando as pessoas estão falando com você, como sua mente está te distraindo, está te fazendo pensar o que você vai falar na sequência. A gente não ouve. Aprender a ouvir. Aprender a ouvir. Não só o outro, a vida. Esses dias eu estava descrevendo aqui os silêncios não, os sons do cotidiano. Um carro, uma voz, um latido, um barulho qualquer, o vento que balançou a cortina, um papel, barulho do papel, a folha, barulhos do cotidiano. Presta atenção. Imagens, movimentos, barulhos, sons, silêncios. Passa um carro. Quando o carro passa e o motor, você ouviu o motor indo embora, há um silêncio. Daqui a pouco um outro se aproxima, um avião lá em cima, sons, a vida acontecendo. Preste atenção no outro. Quando o outro fala, é um mundo que caminha sobre pernas, um universo que caminha sobre pernas, que se manifesta para você e que expõe nas palavras os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus medos, as suas distrações, as suas distorções, tudo colocado ali naquela confissão, naquele comentário. Preste atenção porque você enriquece muito nisso também, tá legal? Muito obrigado pela sua mensagem e agora uma mensagem de áudio aqui. Bom dia, Flávio Siqueira, Júlio César, de Brasília, DF. Ontem eu não consegui ouvir o programa pelo Taneim. Hoje de manhã também eu não conseguia, dava que não existe mensagem no playlist. Aí eu desinstalei o Taneim. Aí agora eu quero instalar o Taneim e não consigo. Que fala que é download pendente, não estou conseguindo instalar o Taneim, então eu também estou com um problema aqui em Brasília. Ontem não assisti o programa, hoje não consegui assistir pelo Taneim e desinstalei e agora não consegui instalar. Um abraço, amigo. Obrigado, Júlio, tudo de bom. Bom, já falamos sobre isso, né? Daqui a pouco eu vou dar uma olhada. Enquanto eu estou no ar aqui, eu não tenho como ver isso, mas eu espero que hoje essa situação seja resolvida, tá legal? Parece loucura, mas eu acho que o universo é justo e perfeito, é o que diz a Drica. Obrigado, Drica. Drica, você sabe que eu não posso dizer o mesmo que você, apesar de intuir também como você, porque eu não sei o que é justiça e eu também não sei o que é perfeição. Toda referência minha que se projeta nessas direções de justiça e perfeição partem de pressupostos absolutamente relativos, que são os meus pressupostos em movimento. Portanto, ainda que eu intua, ainda que eu busque na minha vida justiça e perfeição dos pensamentos, das ações, das posturas, enfim, eu estou longe de saber o que é isso. Por isso, já há algum tempo, eu entendi que para que a perfeição seja fato, eu preciso incluir nela aquilo que eu chamo de imperfeição. Então, para eu olhar o mundo e o universo de maneira geral e achar que o universo é justo e perfeito, eu devo incluir nesse movimento de justiça e perfeição as tragédias, o caos, a confusão, o mistério, aquilo que eu não consigo entender e, portanto, não caberia na minha pequena caixa rotulada como perfeição e como justiça. Eu também acho isso. Eu também acho que há um fluxo absoluto e perfeito na vida, mas eu estou longe de discerni-lo. Por isso, diante da imperfeição, eu me aquieto, até que nela eu veja componentes de perfeição também. Beijo, minha querida. Obrigado pela sua mensagem.
Mais gente aqui no nosso 5192461960, o WhatsApp da web radiovagalume.com. Oi, Flávio. Oi, Vagalumes. Aqui é a Jéssica, de Balneário Camboriú. Eu queria falar com vocês um assunto que eu acho bem legal. Não sei se vocês têm conhecimento, já escutaram. Eu gosto muito da arqueologia, né? Adoro. Atualmente eu faço arquitetura e tenho muita vontade de um dia, quem sabe, de alguma forma trabalhar com arqueologia, porque penso que a arqueologia, ela desvenda mistérios, coisas que a ciência, que ninguém nos explica, mas são vestígios, né, que foram deixados por populações humanas que habitaram o nosso mundo em outras épocas, né? Onde a história conta uma história completamente diferente do que os vestígios nos mostram, né? E uma dessas histórias que eu acho bem interessante é a história dos fenícios terem estado no Brasil, né? Não sei se vocês conhecem essa história, mas existe na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, uma inscrição supostamente foi feita pelos fenícios, né? Até alguns acham que a própria Pedra da Gávea é uma antiga esfinge, né? Talhada na pedra com a cabeça do rei de Tiro, né? E foi traduzida essa mensagem que está escrita, né, na pedra, e diz que eles estiveram ali, né, há 2000 anos antes de Cristo, e se sabe que eles eram os únicos os fenícios que possuíam conhecimento sobre navegação, né, por barcos que foram encontrados, desenhos de barcos, né, na antiguidade. E, além disso, existem outros lugares no Brasil onde foram encontrados restos fenícios, como baços fenícios. Inclusive, um deles foi aqui em Brusque, próximo aqui de Santa Catarina. E também existe a Pedra da Inga, né? Que também tem inscrições dizendo que eles vieram, né, em família, que alguns sobreviveram, outros morreram, né? E aí já entra essa história também, nessa época, né? O rei Salomão ter estado na Amazônia também. Bom, não são só lendas, como podemos ver, né? Isso tem vestígios, né? E eu acho que isso tudo contribui bastante para abrir nossa cabeça, de forma a ver que nós não fomos os únicos que estivemos aqui, né? E que, saindo assim das hipóteses de fantasia ou não, existem vestígios reais e que a gente pode ver a partir da arqueologia e a partir de muitas outras frestas, né? Que existe, que a vida, que o mundo, que o nosso conhecimento é muito limitado perante tudo que já existiu e o que houve, né? Eu queria saber de vocês, dos vagalumes, se alguém tem conhecimento sobre isso, o que vocês acham, enfim, um tema diferente aí pra gente discutir, tá bom? Um abraço a todos, desculpe pela voz rouca e boa semana pra todos, tchau. Muito obrigado, Jéssica, fique bem, obrigado pela sua mensagem. A gente estava falando hoje das palavras. Eu li um texto mais cedo falando sobre o alfabeto, sobre as letras e a energia que as habita. Os fenícios são considerados por muitos o primeiro grupo, a primeira sociedade a usar o alfabeto, né? Eles eram pródigos em navegação, comércio com a Europa, com a África, especialmente a região norte ali da África, e esse movimento dos fenícios gerou, linkado com os romanos, o que a gente conhece hoje com o alfabeto. Claro que eles não usavam as nossas letras, não era dessa maneira, eram inscrições, mas se imagina que as fontes escritas, enfim, tiveram a sua origem ali nos fenícios. Agora, tudo está conectado, né, Jéssica? E como você bem disse, são frestas, né? Você sabe que a nossa dificuldade, eu estava dizendo agora há pouco, de entender os processos de perfeição e de ordem da vida, parte da nossa fragmentação individual, nossa fragmentação humana, e o nosso desconhecimento de todos os processos que foram encadeando e conectando, ligando como uma teia, né? Todas as pessoas que viveram, vivem e viverão aqui nesse planeta.
tudo está comunicando, tudo está interligado. E tem muitas situações que nós vivemos e aparentemente não temos explicações, que estão conectadas em tantos movimentos de pessoas que já viveram antes da gente e que nos foram identificadas pela história. A história é absolutamente superficial. Em muitos momentos a história não é assim tão confiável, né? E ela vai se movimentando a partir de marcos. Já falamos, acho que ontem ou anteontem, sobre isso. A história identifica os marcos, mas o que acontece, o desencadeamento de pequenos movimentos que suscitaram adiante um desses marcos, isso a história não percebe. Então, quando através da arqueologia, ou de qualquer outro movimento histórico, ou científico, ou de percepção, ou filosófico, ou intelectual, a gente vai descobrindo essas pecinhas, é como se a gente pudesse montar o quebra-cabeça da humanidade. Não sei. Quem sabe um dia o ser humano tenha mais clareza para identificar todos os pequenos processos da história que desembocaram nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. E por sua vez, esse mundo que nós estamos vivendo hoje, que reflete a história que nós desconhecemos, é o mundo que vai gerar a próxima história. A próxima história é o encadeamento de todas essas histórias. Eu posso trazer isso, Jéssica, para a gente. Indivíduos, né? Nós também somos histórias ambulantes. Nós também somos resultados, reflexos de uma série de acontecimentos, de deliberações, de coincidências, incidências, né? De pessoas que vieram antes da gente e nós nem sabemos, né? É aquela história. E se naquela tarde de chuva fria, numa terça-feira, a tua tataravó não tivesse tropeçado e se machucado, e por conta daquele machucado ela não pôde sair mais tarde como estava prevendo, então ela foi para a janela, e na janela ela conheceu aquele senhorzinho, que na época era um menino passando ali na rua, e eles se encantaram e se relacionaram, não seria se não fosse de outra maneira, e então uma série de outras coincidências foi gerando filhos, netos, bisnetos e a Jéssica. Nós somos frutos dessas coincidências também. Portanto, tudo está ligado. Como você diz, tudo é uma fresta, né? A arqueologia é uma delas. E eu acho que vai além até. A arqueologia é uma ciência que nós desenvolvemos. É uma cultura que nós desenvolvemos. Mas aquilo que nós ainda não sabemos também fala. Isso tudo que a gente está refletindo aqui, que você falou sobre os fenícios e que eu falei sobre a sua tataravó, está dito na água que está passando ali, naquele filetinho que sai daquela cachoeira escondida não sei aonde ninguém vê. Ela também está trazendo uma mensagem, ela também traz um pouco do mundo, ela traz a história do mundo e sequer, e talvez, provavelmente, do universo, já que o macro reflete no micro. Assim como eu posso comparar esse processo, né, de encadeamento de histórias do mundo para a nossa história, eu também posso projetar isso adiante e dizer a história do mundo também, de alguma maneira, deve refletir a história do universo. E a história do universo reflete o quê? Já que nós não sabemos o que vai além das fronteiras do universo. Isso, apesar de não ter uma resposta pronta, né, nos suscita o pensamento do quanto tudo se toca, tudo se completa, tudo se movimenta. E é muito legal quando a gente percebe isso. Muito obrigado, Jéssica. Um beijo para você, obrigado pela sua mensagem. Flávio, estou te ouvindo aqui no Paraguai. Abraços, Sidney. Obrigado, meu querido Sidney. Manda mensagem no nosso 5192461960. Ei, também estou ligado. Um beijão para todos. Bom dia. É a mensagem que chega aqui da Silvia, que mora no Rio de Janeiro e está nos ouvindo agora. Mandou pelo WhatsApp. Um beijo para você, Silvia. Muito obrigado. Tudo de bom. Mensagem de áudio no WhatsApp. Vamos lá. Oi, Flávio. Eu te conheço através do Caio Fábio. É porque eu ouvi as suas mensagens, né? Aí eu falava, quem é esse homem? Aí eu fui lá, pesquisei quem era seu... Quer dizer, pesquisei não, né? Sempre falava, Flávio Siqueira, havia aquelas mensagens. Aí eu fui procurar no YouTube, quem é Flávio Siqueira? Aí quando eu fui ver, vi suas mensagens. E aqui tô eu. Aí descobri que tu tinha uma rádio. Bom dia. Que maravilha, bom dia. Você só não me disse o teu nome. Então vou mandar pelo áudio do WhatsApp também, enquanto eu respondo pela rádio. Um beijo para você, muito obrigado. Isso é um daqueles encaminhamentos que eu estava falando agora, né? Das conexões. O Caio é um cara muito querido, um amigo muito querido. E quantas pessoas chegaram aqui via Caio, ou chegaram no Caio via aqui, e assim vai, né? Esses encontros que vão se
completando na vida, isso é muito lindo. Um beijo para você, quando puder me manda o seu nome. Muito obrigado aqui pela sua mensagem, tá bom? Continue com a gente e mande mais mensagens. Flávio, eu fui roubado ontem, tô mal, mas não perdi as esperanças. Abraço ao nosso amigo de Marajó, o Marajó do Pará. Meu amigo, fique bem. É óbvio que é ruim, né? É óbvio que a gente fica com um sentimento de indignação. Eu quase fui roubado também na semana passada e é um sentimento ruim. Não fui roubado, felizmente, mas foi por pouco. Então, passa, meu querido, que isso não seja um impeditivo para você andar na vida, pra você ter medo de sair às ruas, virar um cara desconfiado com as pessoas. Desde que isso, como todos os sentimentos na vida, né, tenha o seu prazo de validade e quando passar não se apegue a ele, deixe isso embora e viva com naturalidade, viva bem, tá legal? Deixa eu responder aqui no e-mail, daqui a pouco eu volto pro WhatsApp. Você reparou que eu não estou tocando música, né? Se der tempo eu toco, mas se não der eu vou priorizar as mensagens para a gente não acabar 10h40, 10h30, como a gente tem feito nos últimos tempos. Deise Aur, da Praia Grande, São Paulo. Bom dia a todos. Falando sobre a alma das palavras, enviei na página da Web Rádio Vagalume um texto de Fernando Pessoa para compartilhar com os vagalumes. Deise, obrigado. Se der tempo eu vou lá e leio, tá bom? Mas de qualquer maneira o teu registro de estar aqui já é motivo de alegria. Um beijo para você. E Fernando Pessoa também é um cara que vale a pena ler. Acho que como poucos lidou com a coisa da palavra, das emoções e dos sentimentos e das perplexidades que as palavras trazem. O livro do Desassossego é um livro muito louco que o Fernando Pessoa escreveu praticamente durante a vida inteira dele. Foram anos, né, escrevendo esse texto a partir de um pseudônimo. Traz muito dessa perplexidade que pode gerar em muitos até tristeza, mas eu acho que é uma tristeza poética e uma tristeza sábia. Cristiane nos manda mensagem de Tijucas, em Santa Catarina. Flávio, o que você pensa sobre espíritos possessivos? Você acha que essas pessoas que matam crianças, estupram, fazem atrocidades horríveis, são normais? Às vezes eu fico pensando como o ser humano consegue cometer tal ato. Gratidão, querido, te adoro, beijos. Muito obrigado, Cristiane. Minha querida, agora há pouco eu estava falando, não sei se você ouviu, sobre um homem que eu cruzei nas ruas como um animal, né? Ele estava agachado no lixo, comendo como um cachorro. Não era um homem constrangido e triste, pobre, pegando sua comida no lixo, como infelizmente acontece às vezes. Mas me chamou a atenção, era uma fera ali, no meio da cidade. E eu fiz uma reflexão mais cedo sobre isso, sobre a natureza ambivalente e sobre aquela que nós alimentamos, aquela que opera na gente. Nós podemos operar pelo instinto, né, pela mente, pelo corpo, ou nós podemos operar pela consciência. O fato de operarmos pela consciência não elimina o fato de que para que a consciência se implemente, se coloque aqui nesse ambiente que nós chamamos de terra, a gente precisa do corpo. Portanto, a interferência física e, por sua vez, contraditória é compulsória. Não tem como se livrar disso. Então nós estamos sempre vivendo nessa ambivalência. Falei mais cedo sobre isso de uma maneira mais detalhada. Se você não viu, ouça nas reprises. Agora sim. Antigamente, há muito tempo, quando um raio caía do céu, um trovão caía do céu, os índios corriam e chamavam isso de ira de Deus. Hoje nós temos outros nomes, outros códigos para tratar com energias que a gente não sabe, que a gente desconhece por completo. Eu acredito que muito do que nós chamamos de interferências sobrenaturais, espíritos possessivos, ou espíritos bons que seja, ou trabalhos mediúnicos, tal, são capturas, são processos mentais que se projetam de uma maneira formatada ali, dentro de uma energia, como se uma pessoa estivesse falando, né? E a gente, por não conhecer esses processos, por não ter parâmetros para analisá-los, prefere dizer é um espírito possessivo. Não estou com isso desqualificando a crença ou dizendo que não há energias ruins, porque assim como a gente lida no nosso dia a dia com aquilo que nos aparenta, nos parece bom e aquilo que nos parece mal, eu também creio que essa exposição, esse reflexo do que é bom e do que é mal, também expressa a energia que tem a sua dualidade, boa e má. Qual a natureza dessa maldade?
Bom, isso pode gerar uma série de debates filosóficos e a gente pode ficar horas aqui falando sobre isso. Não é o caso. Por isso eu prefiro viver como quem projeta, a partir do que sou, a minha consciência, e que ela se projete de maneira livre e iluminada, e pacificada, e equilibrada, para que então eu, no meu caminho, não tenha esses dilemas para dizer em determinado momento que o espírito opressor e tudo mais. Até porque há muitos casos de pessoas que, simplesmente por deixarem seu instinto, a sua natureza animal, sua maldade, sua culpa, né, os seus medos, se colocarem como frente no seu caminho, e por não quererem assumir isso, transferem para um espírito obsessor. E isso faz com que a pessoa deixe de assumir a sua responsabilidade em ser quem é. Recentemente, uma pessoa próxima a mim foi a uma sessão espírita e para conversar e para interceder sobre uma terceira pessoa que estava passando por problemas, e o médium, a pessoa que estava conduzindo aquela experiência, incorporou, né, uma energia e falava num tom sarcástico, se referindo àquela terceira pessoa, dizendo: eu estou aqui para fazer mal a essa pessoa, tal. Quem foi a essa sessão voltou com uma impressão assim incômoda em relação àquilo, e dizendo: não, tem uma pessoa, tem um espírito que está incomodando essa pessoa. E eu dizia assim: olha, a sutileza das comunicações nossas, da nossa energia, não só daquela que eu estou emanando hoje, agora aqui falando com você, mas das que ficam impressas na vida, de tudo que nós já fizemos, né? Ontem mesmo eu estava falando, eu acho necessário fazer essa pontuação para a gente seguir nessa reflexão. Ontem mesmo eu falava sobre a relatividade da nossa percepção em relação ao tempo, o que nos indica que, se o tempo é só uma impressão, né, física nossa, tudo que foi, é e será acontece ao mesmo tempo. Eu pessoalmente tenho razões para acreditar em dimensões onde o tempo não é, né? Se o tempo não é, aliás, se a gente parte do início de que um dia não houve o tempo, já que o universo tem um início, e se o universo tem um início, o tempo também tem, e se o tempo tem um início, houve um tempo sem tempo, então eu posso conceber essa possibilidade. Então, se eu paro do princípio que não há tempo, eu posso imaginar que tudo que foi feito na linha do tempo, de alguma maneira ficou impresso e está ali. A gente pode capturar essas energias, esses acontecimentos de várias maneiras e traduzi-los conforme nossa cultura. Por exemplo, no Brasil, nas religiões que se concentram, né, nesse tipo de estudo, repare que determinadas manifestações são absolutamente regionais. O Zé Pilintra, a Iemanjá, e manifestações, aquele Preto Velho, enfim, são manifestações regionais, o que me abre uma fresta para eu especular, e eu não estou fazendo aqui nenhuma afirmação presunçosa, eu só estou refletindo contigo, que muitas vezes aquilo que a gente chama de espíritos, identifica como espíritos, são manifestações inconscientes, atreladas inclusive ao nosso regionalismo, à nossa cultura, e por isso se manifestam como tal. Não que esse seja um processo, não estou dizendo que é fingimento, né? Mas é um processo inconsciente, muitas vezes, que se traduz nessa linguagem, que é a linguagem que temos. Por isso eu dizia, os índios, quando viam os trovões, diziam: é o Deus que está bravo e que jogou um trovão. Os processos psicológicos são absolutamente sutis, o inconsciente nosso também. Os processos energéticos, muitas vezes, pouquíssimos perceptíveis. Então a gente traduz aquele processo que está acontecendo na gente, apesar de não estar no nível da consciência, com a linguagem não só nossa, mas que energeticamente, tem gente que é mais sensível para isso, captura. E traduz, nesse caso que eu estava exemplificando do centro espírita, da pessoa que foi exposta a uma canalização, né? O que pode ter acontecido, eu estou trazendo uma possibilidade, é que aquele médium, aquela pessoa que estava ali, captura aquela energia opressiva, difícil da pessoa que estava sendo intercedida ali por aqueles terceiros que estavam no centro. E ele traduz conforme percebe, com as linguagens e com os símbolos que lhe habitam. Então vem gente: sou uma pessoa que estou aqui para oprimir, tal. O que não desqualifica o processo, o que não desqualifica o fato, né, de que há uma opressão ali. Agora,
apontar para isso e dizer, tá vendo? Então tá aprovado, é isso, eu já tenho um certo cuidado. Tá bom, minha querida. Um beijo para você. Como você sabe, aqui na rádio a ideia é estimular o pensamento e abrir outras frestas. Eu não estou aqui para dizer que é ou que não é, mas eu quero somente ajudar a pensar em outras possibilidades também. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos do Vagalumes. Essa história que o Flávio contou agora, do homem de rua, me fez lembrar ontem, quando eu estava indo para casa, tinha uma jovem, aparentemente jovem, e uma criança de mais ou menos 1 ano e alguns meses, brincando no passeio próximo à minha casa. E eu estava andando distraída, eu só senti na hora que a criança me abraçou. Aí eu olhei para baixo e ele estava agarrado nas minhas pernas. E estava num brilho de um olhar assim tão lindo, estava dando risada. E eu olhei assim para baixo e eu comecei a rir. Aí isso me fez parar para pensar um pouco, né? Me reconectar. E eu olhei assim, a gente tem tanta coisa e mesmo assim muita gente não dá valor a pequenos detalhes na vida, né? E eu vi nos olhos daquela criança, ela não tinha nada, estava lá sentada no canteiro da rua, aparentemente era de família bem humilde, e ele brincando, e assim, todo mundo que passava ele saía correndo e abraçava. E aí eu percebi, quando a gente cresce, a gente perde toda essa essência, né? Cada dia que nós vamos crescendo, a gente deixa de demonstrar ao outro qualquer tipo de afeto, por mais simples que seja. E essa criança não perdeu ainda essa essência. Acredito que quando ela crescer, ela não vai mais fazer esse tipo de comportamento na rua. Mas isso me fez pensar muito a respeito da vida, a respeito de como nós estamos interagindo com o outro, essa relação de afeto, de afinidade com o outro. E me fez lembrar uma música que eu gosto de ouvir muito, que é da Flávia Caraíbas, Folhas ao Chão, o nome dessa música. Quem tiver interesse pode ouvir depois. E ela tem uma letra muito bonita. E eu sempre gosto de ouvir ela, porque sempre que eu ouço, ela me propõe uma nova reflexão. Como eu não sou muito boa cantando, né? Eu vou falar como é a letra dessa música. Ela começa assim: contempla em 1 minuto a terra e tudo que existe. Percebo que a vida é tão frágil e que a maldade ainda persiste. Percebo que a gente esquece de amar e muito se destrói em amargura, porque corre atrás do vento, se frustram e perdem a ternura. E a vida vai passando, nada se faz eterno. Percebo que as pessoas são tão tristes porque a vida as tem sufocado e as levado para longe de si mesmo. Percebo que não nos reconhecemos mais e que o perceber se tornou bobagem. E no novo discurso, se doar não vale a pena, o negócio é ganhar vantagem. E a vida vai passando e nada se faz eterno, porque o que é eterno tem sido esquecido. E o tempo sempre nos ensina que o aqui e agora define o depois, e que a vida é tão frágil como folhas ao chão. É essa a mensagem que eu quero deixar para vocês. Bom dia, eu continuo aqui ligadinho na Vagalumes. Aqui é a Leo. Eu sempre mando áudio, mas esqueço de falar meu nome. Muito obrigado, Leo. Tudo de bom. Um beijo pra você. A Leo que leu esse texto da música, né, pra gente. Aliás, ainda dentro disso, Leo, já que você partiu dessa experiência que eu contei desse homem, né? A Maria José de Lima mandou um e-mail agora, falando também sobre isso. Ela fala: Flávio, sobre essa história do homem / animal, eu lembrei do poema O Bicho, de Manuel Bandeira, que diz mais ou menos o que você relatou. E o poema diz assim: vi ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. É o que o texto do Manuel Bandeira. Aliás, Maria, obrigado, tá? A gente se espanta, né, quando a gente se lembra que a gente é um bicho. Bicho, meu Deus, era um homem. Nós somos bichos. Exatamente. Aliás, essa mania que os seres humanos têm de se colocar em superioridade, desqualificando, dizendo que os outros animais não são racionais, o ser humano é o único animal racional. Não, a gente tem o nosso jeito de pensar, os outros animais têm um outro jeito de pensar, mas também raciocinam, também veem, também percebem. Alguns são mais instintos, outros menos, mas o que há na mente, o que está se passando ali, a gente não sabe. Né? Nós somos animais também, dotados de outras habilidades, mas também somos. Quanto
mais alimentamos esse nosso lado animal, mais instintivos e animais seremos. Eu acho que a nossa compulsão, não é só o cara que come o lixo ali, mas a nossa compulsão pelo consumo, pela diversão, pelo prazer, pelo entretenimento, a nossa vida hedonista é um reflexo da nossa animalidade, que não busca o alimento espiritual, intelectual, interior, né? Isso pode ser feito de N maneiras. Muita redução dizer alimento espiritual é só seguir um estereótipo. Obviamente que não. Eu, por exemplo, me alimento muito espiritualmente, ouvindo música, várias, lendo, inclusive poemas, literatura, contemplando a vida. Esse tipo de alimento que as pessoas chamam de espiritualidade, para mim é ruim. Para mim, estou dizendo, eu não gosto, né? Não é um tipo de alimento que eu como. O alimento de, por exemplo, ir a uma igreja, o alimento, por exemplo, de ir a um grupo a um centro de pessoas que se reúnem para... Não estou desqualificando, não estou dizendo que faz mal, não estou dizendo que não devam ir. Entendam, por favor, estou falando de mim. Como tem gente que gosta de jiló e tem gente que não gosta de jiló, tem gente que gosta de berinjela e não gosta de alface, enfim... É isso, eu não como isso e como aquilo, então para mim vale assim. O que eu estou querendo dizer com isso é que tudo pode nos exalar esse alimento interior desde que nós sejamos atentos a isso. Não sejamos reféns dessa história, né? Presos, achando que é só desse jeito. Ontem eu estava ouvindo pela internet um debate promovido por uma igreja, por uma religião, sobre ecumenismo, e o debate era promovido por 3 ou 4 pastores, né, dessa igreja, todos absolutamente críticos em relação a um movimento do Papa Francisco já há um ou 2 anos, propondo um olhar mais ecumênico, mais próximo dentro do cristianismo, por exemplo. E esses pastores muito rancorosos, dizendo que isso era uma armadilha do diabo, porque a verdadeira religião era deles. E toda mistura era uma sutileza para deturpar a pureza que eles têm. Então evocavam versículos bíblicos e tudo mais, e eu pensava, por que esses caras são tão amedrontados? Por que não percebem que não é só na deles e nem na dos outros, mas é na vida que se projeta a verdadeira religião? Deus está na gente. Por que esse medo, né? Isso é um negócio muito chato. Aliás, falar nisso, fazendo um parênteses aqui, ontem à tarde, eu faz tempo que eu não fazia isso. Eu dei uma parada para ler o Facebook, a linha do tempo, né? Eu há muito tempo não faço isso. E olha, eu fiquei mais animado ainda do que eu tô com o Facebook. Eu vi algumas pessoas assim que... Eu não sei por que me adicionam, sabe? Por exemplo, um cara que o negócio dele, o Facebook dele é falar que homossexual vai pro inferno. O Facebook dele é para isso, é um pastor. Dizendo que Deus, que não sei o que, e ele sabe porque Paulo disse ou Jesus disse. Pô, eu falei, mas o que esse cara está fazendo aqui, me lendo? Por que me adiciona? Aí me dá vontade de excluir tudo isso. Aí depois eu falei, deixa, o cara está aqui, enfim, quem sabe ele não leia alguma coisa e não se abra, tal. Mas é fogo, como os nossos preconceitos, como os nossos medos vão se projetando e nos tornando animais. Isso para mim é animalidade instintiva, essa briga por quem está certo, quem está errado, quem é dono da verdade, quem não é. É o latido, é o cachorro mijando no poste. Isso é muito chato. Mais gente aqui no nosso 5192461960. Tem mensagem de áudio, vamos lá. Opa, bom dia, Flávio. Eu acho que tu tá com o meu contato com os nomes errados ali. Tu fez uma ponte pra mim, a Drica, algum tempo atrás, acho que acabou ficando como Drica, né? Ou ela comentou a mesma coisa que eu, né? Que parece loucura, mas o universo parece justo e perfeito. Mas é bem este ponto que tu fala que eu me refiro, Flávio. A perfeição nas imperfeições, né? A dualidade, o que seria do bem sem o mal, ou do alto e do baixo. Já não sei muito o que tô falando, mas assim, é bem esse ponto aí, cara, é bem esse ponto. É complicado às vezes ver perfeição numa bala perdida, né? Mas foi preciso de todo um universo, construções e pensamentos de pessoas que conduziram elas àquele exato momento. Tanto a ela, tanto a bala, tanto a arma, tanto o portador da arma e assim por diante. É mais ou menos isso que eu quero passar, né? É um pouco complexo talvez e, como eu digo, parece loucura mesmo.
Muito obrigado, é o Lucas, eu procurei o nome dele aqui. Lucas, perdoa pela confusão dos nomes, que é o seguinte, eu não salvo como contato as mensagens, porque senão o celular ficaria uma loucura, né? São muitas e muitas e muitas mensagens. Então, por mais que alguém já tenha escrito na semana passada, por exemplo, e escreva hoje, eu não tenho aqui o nome da pessoa. Tem um número só que aparece, porque não está salvo, e aí eu leio. Se não tem o nome, enquanto eu leio, eu vou buscando rapidão aqui para ver se eu pego lá atrás o nome de alguém. Então, numa dessa eu posso ter feito confusão, me perdoe, tá bom? Mas o ideal é sempre quando alguém mandar um áudio ou um texto, mandar o nome para que me facilita aqui, para não ter que ficar buscando o nome da pessoa. Por exemplo, o Edson. O Edson de Mauá mandou. Gostaria de saber a sua opinião sobre a maçonaria. Um ótimo dia para você e todos os ouvintes. Um abraço. O Edson de Mauá, em São Paulo. Meu querido, eu uma vez já falei sobre isso aqui. Eu não conheço os detalhes da maçonaria. Eu não sei exatamente como é que isso funciona. Portanto, eu não tenho uma opinião formada sobre a maçonaria. A minha opinião formada é sobre sociedades secretas. Eu acho que nada que é secreto, nada que é para alguns, nada que é para poucos, nada que é para escolhidos aqui, iluminados, me agrada, né? Eu acho que a chuva cai sobre todos, a luz do sol é sobre todos, a vida está aí para todo mundo. Portanto, eu gosto da abertura, eu gosto da inclusão, eu gosto do compartilhamento, e eu não me atraio e não me vejo me envolvendo com nada que seja e que tenha essa proposta secreta. Nós vamos aqui juntar iluminados, escolhidos, ou seja lá quem for. Eu me lembro que perto de onde eu morava quando eu era criança, tinha uma casa, até hoje tem, ali na João Cachoeira, na Vila Olímpia, quase esquina com a Miguel Calfá, uma casa de maçonaria, é tipo um castelo, um negócio enorme e tal, e num bairro que é super valorizado hoje pelo mercado imobiliário, né? Mas a casa continua lá. E eu me lembro quando eu era criança, eu via do prédio, me chamava a atenção, sempre fechada, sempre silenciosa, eu nunca via janela aberta, era um negócio, parecia que o Conde Drácula morava lá. E aí de vez em quando paravam os carrões, desciam uns caras de terno, e aí eles entravam tal, e depois eu fiquei sabendo que era uma sociedade maçônica. Enfim, eu não curto isso, eu não gosto de nada que tenha que ser secreto, nada que tenha que ser escondido, nada que tenha que ser para poucos. Isso até onde eu posso ir. Tá bom? Agora, especificamente sobre a maçonaria, eu não tenho conhecimento para dizer aqui para você o que eu acho ou deixo de achar. Tá bom, meu amigo? Obrigado, Edson. Tudo de bom. O nosso querido Demétrios Braga, ele escreve para agradecer aos lampejos de reflexão que são jogados a tantos seres errantes e evolutivos. E assim, que seja sempre muito iluminado esse seu ímpeto de falar intuitivamente. Ao menos em mim, suas palavras vieram para modificar e quebrar correntes intelectuais e dogmáticas. Obrigado. Quando possível, toque a música do Léo Cavalcante, eu acho que valerá a vários vagalumes. Muito obrigado. Demétrios, muito obrigado, meu amigo. Essa coisa de falar intuitivamente, você tem razão. É uma condição minha aqui. Eu falo, né? Eu deixo fluir. Eu gosto que seja assim. Tudo que eu faço é mais ou menos assim. Eu tento me conectar com a energia de tantos que estão aqui, né? Sentir essa sinfonia, esse som da vida e tentar traduzir isso nas letrinhas. Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas eu conto com o espaço entre o meu acerto e o meu erro para que você, nesse espaço, se enxergue, se encontre. Porque o acerto também não está no meu acerto. O acerto não está na perfeição, na colocação das palavras ou na ideia construída de maneira intelectualmente atraente. Não é aí que está o acerto, né? O acerto está entre aquilo que eu acerto e aquilo que eu erro, entre o que eu quero e eu não quero dizer, nas entrelinhas. Eu tenho um texto que fala sobre isso, as entrelinhas que sou, depois dá uma procurada. É aí que a gente vai se encontrando, e eu acho que esse é um estímulo para que a gente perceba na vida, para além das verdades todas que nós somos expostos, e nós somos expostos a muitas verdades, a muitas afirmações, a muitos absolutos, que a gente possa se encontrar não em nenhum desses, mas entre esses, tá bom? Valeu, Demétrios. Obrigado, meu querido. Um grande abraço para você. A Sandra nos mandou um áudio. Ela tinha mandado um, mandou outro. Acho que ela mandou com... Vamos ver o que ela está dizendo aqui. Desculpa, Flávio. Meu nome é Sandra, viu? De Brasília, viu? Bom dia. Bom dia, Sandra. Muito obrigado. Não precisa se desculpar. Mas a Sandra já tinha colocado o áudio dela antes aqui. Tudo de bom para você, tá bom? Flávio e todos os vagalumes, aqui é o Ney. Eu também te conheci através do Caio.
Aproveitando a pergunta da amiga Vagalume sobre espíritos possessivos, eu gostaria de saber o que você acha da ideia da existência do mal personificado na figura de um ser, ou seja, o diabo. Abraços, amigo, tudo de bom. Ney, é a mesma resposta para a história dos espíritos possessivos. Eu acho que para nossas cabeças, para nossa cultura, para nossa sociedade, a gente precisa dos polos. É muito chato isso, mas, por exemplo, para muitos, a existência de Deus está absolutamente vinculada à possibilidade da existência do diabo. O diabo como opositor de Deus. É por isso que tem aquele... Não sei se você já viu um desenho, um grafite de Jesus e do diabo fazendo um braço de ferro. Assim. Eu acho isso horrível. Jesus personificando Deus, né? E o diabo ali, os dois brigando. O diabo é um outro Deus. A cultura monoteísta, poucas vezes é monoteísta, porque elege outros deuses e um deles é o diabo. Um Deus mau. Eu não gosto disso, eu não penso assim. Você sabe que eu já recorrentemente, isso é uma experiência bastante pessoal, mas vamos lá, a gente está junto aqui, né? Eu já tive sonhos de personificação do mal, né? E essa personificação do mal nos meus sonhos tem sempre o mesmo olhar. É em figura humana, mas o olhar, eu reconheço pelo olhar. É um olhar muito ruim, é um olhar muito... É pior do que o olhar do deputado safado. Eu acredito sim na existência do mal, né? Agora, eu não aponto personificações do mal, né? Até porque, assim como eu não sei exatamente o que é o bem, eu também não sei exatamente o que é o mal. Eu não sei. Isso não quer dizer que no meu caminho eu não aponte para experiências minhas, para pensamentos meus, para acontecimentos da vida, e diga isso é mal. Porque mesmo que eu não saiba na totalidade, na profundidade, nos significados absolutos que aquilo significa, aquilo em mim suscita esse olhar. Assim como situações que eu posso apontar dizendo que são más, amanhã eu posso deixar de achar. E outras que eu acho que são boas, amanhã eu posso deixar de achar. Portanto, a minha impressão em relação a bem e mal está relacionada ao meu olhar, e o meu olhar está em movimento. Por isso eu não me apresso a apontar algo e dizer com tanta ênfase que isso é maravilhoso ou perfeito, ou o contrário, que isso é mal. Então, já que eu não passo desse limite, eu acho que seria um limite a mais que eu não quero passar, é tentar personificar isso, assim como Deus e o diabo, né? Eu também não personifico Deus. Ou pelo menos eu não limito Deus a uma impressão humana, personificada, e que reflete a minha imagem. Então Deus é um homem de barba, sentado no céu, escrevendo o seu livro, dizendo isso pode, isso não pode e tal. Eu não vejo assim. Agora, Deus pode se projetar na minha percepção e na minha relação com isso que eu sinto ser muito maior do que um homem, do que um ser chamado Deus. Para mim, Deus é muito maior do que isso, não cabe nessa caixa. Agora, eu posso me relacionar com essa experiência que não cabe na minha mente, não cabe na caixa, e mentalmente projetar isso num olhar personificado e falar, Deus me ajuda? Posso. Como eu falei da oração recentemente, a oração não é a repetição da palavra, mas a repetição da palavra pode representar esse mundo, esse arsenal, esse arcabouço que está em mim e que ora o tempo todo, sem palavras, mas que eventualmente eu posso pescar isso e usar palavras e falar essa oração? Posso. Isso não é a oração. Isso é só um reflexo, isso é só um externalizar daquilo que é maior do que a oração. Assim como símbolos. Então eu posso usar um símbolo e dizer Deus, não, Deus não é negro, Deus é branco. Não, Deus não é branco, Deus é negro. Eu posso. Não diminui. É como eu dizia dos índios, o trovão é a ira de Deus. De alguma maneira é. Eles estão ilustrando isso de maneira literal, e na minha opinião a coisa vai além, mas naquele símbolo, naquela classificação, aquilo se encaixa. Então, o diabo existe. Eu acho que o diabo está dentro dessa nossa, a partir da nossa cultura, de personificar algo que eu não desconsidero. Eu acho que há existência do mal, assim como eu descrevi os meus sonhos, né? Obviamente que eu não sonho com isso o tempo todo, isso está ligado a algumas percepções específicas, mas com essa personificação do mal. Agora, reduzir isso, aí falar o diabo, porque aí eu já não entraria nessa. Tá bom? Deu para entender? Então tá bom. Um abraço para você, meu amigo. Olha, a partir de agora, são 10h07, eu não lerei mais as mensagens que chegarem.
Essas eu deixarei para amanhã, porque eu estou vendo um monte de mensagens chegando aqui e eu fico muito feliz com elas, mas como a gente passamos já do horário de encerramento do nosso programa, se eu ficar lendo todas aqui, a gente não vai embora hoje, né? Mas vou ler as que estão aqui e vou tentar ser bastante breve em todas elas. Bom dia, Flávio, tudo bem? Gostaria de uma opinião sua. Estou precisando me afastar um pouco de tudo, tipo das redes sociais, e me isolar para conseguir respirar um pouco. Mas as pessoas não entendem, acham que eu estou com depressão. Estou com vontade de fazer isso sem me preocupar muito com o que elas vão achar. Estou certa em me aquietar por um tempo? Abraços. A nossa querida Ju, que manda mensagem aqui. Minha querida, siga a sua alma, siga aquilo que você está a fim de fazer. Tudo bem o que as pessoas vão pensar ou deixar de pensar. Não se limite por isso, porque senão seus limites serão sempre e muitos. Voe, o teu corpo não pode voar, né? O meu também não pode, a gente não pode, mas a sua alma pode, a sua mente pode. Faça conforme a sua deliberação interior, e sua alma está te pedindo silêncio, respeite. Um beijo para você, tá bom? Que massa! As entrelinhas, o nosso querido Demétrios responde aqui no nosso e-mail. Valeu, Demétrios, sempre por aqui. Maria de Londrina manda no nosso WhatsApp. Obrigado, Maria. Um beijo para você. Flávio, não precisa dizer o meu nome, eu sou maçom. E antes de fazer parte, eu tinha a mesma impressão que todos. Mas só posso te dizer que se todo homem de bem fizesse parte... nosso Brasil seria muito diferente, e também preciso de suas mensagens para ter uma direção em minha vida. E a maçonaria não é religião. Cada um de nós temos nossos direcionamentos. Forte abraço, Flávio. É o nosso amigo, pede para não dizer o nome, não direi, meu amigo, um abraço para você. Como eu disse, eu não conheço a maçonaria, eu não posso dizer aqui o que eu penso especificamente da maçonaria, né? O que eu penso sobre o secreto é o que eu expressei. Não gosto dessa postura secreta de nada. Pode ser da maçonaria, pode ser de qualquer coisa. Se amanhã nós fizermos, como uma vez um vagalumezinho propôs isso, assim, a gente podia criar um código para a gente se encontrar. Não, né? Tem que ser vida, tem que ser aberto, tem que estar ligado à espontaneidade dos processos. Se for assim, na luz, no sol, eu gosto. Agora, se precisar ser dentro, fechado, blindado, para alguns... pessoalmente eu não gosto. Repito, estou falando dessa cultura, não estou me referindo especificamente à maçonaria, já que especificamente eu não conheço os processos e detalhes da maçonaria. A Jéssica nos mandou mais um áudio aqui de 1 minuto, então dá para ouvir, vamos lá. Flávio, eu ouvindo esse pessoal falando dos espíritos e tal, eu já vi algumas histórias sobre isso, e o que me leva a pensar é uma ideia minha, né? E eu acho que o que você falou também tem um pouco a ver com isso. Eu acho que esses espíritos que a gente acredita que são espíritos, diabos, demônios, enfim, tudo isso, né? Será que não é uma manifestação de nós mesmos, do nosso ego, que se coloca ali para dizer coisas que às vezes a gente quer escutar, seja negativas ou positivas? Algo que eu vejo muito frequente pessoas que frequentam centros espíritas, não conheço uma que não tenha frequentado esses lugares, que não tenha ouvido falar que tem mediunidade. Então, eu acho que esse argumento é muito, muito utilizado, né? As pessoas se sentem importantes por ter a tal da mediunidade e continuam a frequentar esses lugares, né? Onde, na verdade, pode ser que encontrem uma manifestação delas mesmas numa outra escala. O que você pensa disso? Jéssica, obrigado. Jéssica, eu acho que você tem razão. Tem razão em parte. Eu acho que assim como isso que você descreveu cabe perfeitamente, né? Eu não posso limitar essas experiências só a essa percepção, assim como eu também não posso limitar só quem diz isso aqui é uma manifestação de um espírito e eu sou médium e tal. Eu acho que entre essas verdades que nós identificamos, como eu disse há pouco, nas entrelinhas, é que estão as respostas. E eu acho que elas têm a ver também com o que você falou e com outros tipos de manifestação. Agora, é claro que nós pensamos, nós nos comunicamos, nós nos relacionamos a partir de símbolos. E os símbolos não são apenas os pensamentos que nós deliberadamente promovemos e temos consciência. Isso se manifesta de muitas formas. Aliás, há filósofos que desconfiam, que provocam. Eu gosto dessa provocação. Essa provocação é antiga e já foi exposta de muitas maneiras, que o mundo todo que nós vivemos, aquilo que chamamos de realidade, seja uma projeção da nossa mente. Jéssica, quem te garante que você não está em coma?
Jéssica, num planeta que não é esse, num corpo que não é o seu, criando essa realidade que você pensa que é o planeta Terra, onde você pensa que tem alguém falando contigo numa rádio, mas é você, Jéssica. Ué, vai saber. Quem sabe, né? Então, dentro dessas possibilidades, e são muitas, isso que nós nos apressamos em definir, falar isso e aquilo, pode ser equivocado. Mas eu acho que isso que você alimenta, que isso que você suscita, está perfeitamente dentro. Eu também penso que muitas vezes se encaixa nisso, Jéssica. Olá, alegria, chama alegria, seja incansavelmente otimista, faz bem para o corpo, para a mente, tal. É o Fabiano Borges que mandou uma mensagem aqui. Muito obrigado, Fabiano, um grande abraço para você, meu amigo, tudo de bom. Paulo de Teresina, eu acho que é a última de hoje, hein? Gostaria de saber a sua opinião sobre um assunto que talvez nunca tenha falado, ainda que é motivo de críticas e afronta muito a religião. Qual a sua opinião sobre a pornografia? Ela é prejudicial, certo ou errado? Na sua opinião, abraços, ótimo dia, Paulo de Teresina. Paulo, meu querido, tudo de bom? Você bastante resumido aqui, porque já são 10h14 e eu tinha dito que eu não queria ultrapassar tanto o horário de encerramento. Meu querido, eu não penso, eu não trato, minha mente não funciona dentro dessas categorias de certo ou errado. Então não tem nada que eu vou apontar e dizer isso é só errado, isso é só certo. A pornografia, por exemplo, foi algo que nunca me alimentou, eu nunca me interessei. Eu acho redução. Eu estou dando a minha opinião. Eu acho que o sexo é um negócio tão mais abrangente, tão maior, né, do que a redução na coisa da pornografia. Nessa opinião, eu não estou aqui projetando nenhum tipo de comentário moral. Portanto, não estou dizendo é errado, né? Pessoalmente, não me atrai. Eu acho pequeno. Eu acho redução. Tem gente que gosta. O risco de gostar é alimentar um tipo de fantasia, porque a pornografia trabalha muito na área da fantasia, né? Não que as pessoas não devam ter fantasias, não que é errado ter fantasias. Às vezes isso pode ser muito legal, pode ser muito útil, mas esse tipo de fantasia pode alimentar um olhar distorcido em relação ao sexo, como se o sexo devesse necessariamente se vincular à pornografia. Isso pode gerar uma incompatibilidade nas relações. Isso vale para todos? Claro que não. Então eu devo dizer aqui para que as pessoas não tenham acesso à pornografia? Não, de maneira nenhuma. Cada um faz o que quiser, o que achar livre, o que achar que tem vontade. Mas pessoalmente eu acho que ela tende a produzir uma redução na percepção mais ampla do significado do sexo. Tá bom, o Paulo? Meu querido, eu acho que é isso, hein? Então tá bom. Estamos chegando ao final de mais Mensagens que Chegam pela Manhã aqui na web rádio vagalume.com. Muito obrigado a todos que mandaram e-mail. Kleber de Porto Alegre, seu e-mail chegou aqui. Acredito que nossa consciência é a única coisa infinita do ser e que ela se aprimora nos corpos que ela habita. Então todos os sentimentos, emoções, dores, felicidades são reflexos desse corpo que a nossa consciência absorve. Então eu acredito que devemos primeiro aprender a entender essa forma que habitamos para assim utilizá-lo ao nosso favor, que é ampliar a nossa consciência. O que você acha disso? Kleber, eu acho que em parte. Eu acho que o corpo absorve sim, ele demonstra até na sua face, até na sua postura, aquilo que a consciência que habita esse corpo é. Por outro lado, a consciência que habita esse corpo também é influenciada por esse corpo. Por isso essa relação tão próxima. Eu acho que não é só uma casca o corpo. O corpo tem memória também, o corpo tem os sentidos. E de alguma maneira essa simbiose vai alimentando uma coisa e outra. Por isso eu não desconsideraria o corpo em detrimento da consciência e nem o contrário. E nem a consciência em detrimento do corpo. Resumidamente, já que nós estamos na trilha de encerramento, eu acho que é o que eu posso falar em relação ao que você mandou. Tá bom, meu querido? Obrigado pela sua mensagem, obrigado a todo mundo que esteve comigo em mais um encontro pelo rádio, obrigado a todo mundo que ouve e ouviu pelo YouTube, já que esse programa subirá para o YouTube. Eu estou tentando colocar todos os programas, ou pelo menos alguns ou muitos, no YouTube de ontem e de anteontem já estão lá. E no site da rádio também, eu preciso alimentar isso logo. Para quem está tendo problemas para ouvir no Taneim, agora eu não posso, porque eu tenho compromissos e eu não vou poder fazer isso, mas mais tarde vou tentar resolver o problema do Taneim, mas esse programa fica por aqui. Obrigado mais uma vez para todo mundo. O Mensagens que Chegam pela Manhã volta nas reprises às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã no horário de Brasília. Às 7 da noite você ouve também o Mundo Incrível, o programa que originalmente vai ao ar às
7 da manhã, aqui na webradiovagalume.com, e você pode acompanhar as reprises com o nosso querido Antônio Pereira. Não perca o Mundo Incrível, a nossa programação há 24 horas no ar, trazendo músicas, comentários, reflexões para te estimular, para te provocar, para te fazer bem. Então esteja com a gente, tá bom? Acompanhe a webradiovagalume.com, mesmo quando os programas aqui não estão no ar, mas os conteúdos continuam. No mais, pense no que falamos, a tua mente é livre, voe, se é selvagem, não tenha medo de voar. Um beijo pra você e amanhã eu volto com mais Mensagens que Chegam pela Manhã. Se cuida, fique bem e até lá. Você ouviu Mensagens que Chegam pela Manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que Chegam pela Manhã. www.webradiovagalume.com. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume.